Fala pessoal do CNCcast, tudo bom com vocês? Olha aqui, ó, 9º episódio desse programa que a gente tá conseguindo estender para vocês aí histórias maravilhosas, hein? E mais uma vez aqui agora, né? E para falar, né? É o 9º episódio e este ano, em 2024, é o último. Depois a gente volta ali em 2025 com a sequência. Já estamos ali com a nossa agenda já pré-definida, né? Para trazer histórias maravilhosas para vocês. Espero que essa seja tão maravilhosa quanto todas que vêm aqui. Na realidade, eu tenho certeza, porque meu convidado, como todos, são especiais. E esse, como o nosso slogan diz, a Fábrica de Campeões, esse é um campeão que o nosso segmento talhou, vamos dizer assim, né, cara? Eu estou muito feliz de ter ele aqui. Ele também está naquela lista especial, né, que a gente fez ali desde o começo, que vem falando para vocês aqui. Então, estou muito feliz. O nome dele está aqui embaixo, vocês já estão vendo. E aproveitando essa deixa, aquele joinha lá, vamos dizer assim, né? Seguir a gente no YouTube lá, dar essa força pra gente, tá? Se inscrever, compartilhar, redes sociais da CNC Lab aí, dar aquela força. Instagram do CNCcast pros cortes, pro lançamento dos episódios. YouTube também para quem... YouTube não, perdão. Spotify, para quem tá ali e não consegue ver o vídeo no dia a dia, né? Tá escutando no celular, no fone de ouvido. Fica a dica aí para poder seguir a gente, tá? E esse convidado, vamos dizer assim... eu tenho um carisma com ele, porque desde a primeira oportunidade que eu tive de conhecer ele, foi numa empresa de uns amigos nossos em comum, que é a DM Service. Falar nisso, mandar um abraço para a DM Service aqui. A gente se conheceu, a gente almoçou junto, e desde o início a gente teve como é que eu posso dizer assim? Uma conexão. Por quê? Porque assim, eu gosto de pessoas que são verdadeiras. E desde o princípio ele me mostrou ser um cara verdadeiro, um cara que tem uma história dentro do nosso segmento fantástica. E ali ouvindo histórias dele, onde trabalhou, com quem trabalhou. Então assim, aquela pessoa, a parte de assistência técnica raiz, de verdade, como a gente já trouxe alguns outros aqui, que tem isso no sangue. Então assim, desde o começo a gente teve essa interação que para mim foi fantástico. E esse é um dos motivos para ele estar aqui. Ele é um dos nossos campeões, né? Então, estou muito feliz aqui de estar recebendo ele. E ele tem nada mais, nada menos do que 35 anos de experiência. Então, já trabalhou com várias marcas, né? É especialista em Mitsubishi, em Siemens, em Fanuc, conhece um pouco de tudo. Então, assim, tem uma bagagem absurda dentro ali na assistência técnica, na parte de usinagem. Assim, é sensacional a história dele. Ele já trabalhou em empresas de renome, como a Cosa, como a Benner, agora na Tornos. Então, assim, ele vai contar um pouco dessa trajetória, né? Onde ele... E um detalhe bem legal. Todo lugar que a gente vai, todo cliente que a gente chega e a gente tem a oportunidade de falar dele, a resposta sempre é positiva. Então, é isso que também traz aqui a gente a vontade de trazer uma pessoa assim, onde todo mundo gosta e é uma pessoa super conhecida dentro do nosso mercado. Então, assim, eu estou muito feliz de estar com ele aqui mais uma vez. Então eu vou apresentar para vocês o meu amigo Daniel Xavier de Moura. Daniel, cara, muito obrigado de você estar aqui. Espero que você esteja muito feliz aqui de estar participando com a gente. Agradeço muito ter apostado no projeto também da gente, né? Acreditado e aceitado esse convite para contar a sua história aqui pra gente, cara. Fala aí, Diego. Poxa, o prazer é todo meu de estar vindo aí. Fiquei surpreso quando você fez o convite para mim. Não esperava, mas, nossa, de coração, você não sabe a alegria que traz para um trabalho bem feito, um trabalho bem reconhecido, dignidade que a gente tem para trabalhar no dia a dia. Fico muito contente. Parabéns você, a CNC Lab, pela iniciativa também, né? Um baita de um projeto. Hoje, ninguém tem uma coisa parecida hoje aqui no nosso país, né? E, poxa, tem tudo para dar certo, né? Legal, Daniel. Obrigado, cara. Assim, e você lembra que acho que quando a gente lança o primeiro episódio, eu já mando umas mensagens para você, né? Vamos contar a sua história. Pois é, cara. Aí eu falei assim, não, cara, tem tanto centroavante pra você chamar e você vai chamar um cara igual eu, cara. Não, mas tem bastante centroavante, mas tem muito bom meia esquerda bom que nem você, né, cara? Que a gente tem que trazer aqui, cara. Mas fiquei muito contente pelo convite, viu, cara? Não, que isso, com certeza, assim, a sua história ela é muito bonita, ela tem tudo a ver com o programa. Você fala assim, que não tem um programa igual... É assim, a gente quis fazer diferente. Na realidade, existem vários podcasts, né? E é muito específico.
né? Muito específico, muito assunto nichado, que é legal pra caramba, eu gosto pra caramba, consumo. O nosso é um pouquinho diferente. A ideia é pegar dentro do nosso setor, né? Dentro do nosso segmento de CNC, nosso segmento de máquinas, fazer uma homenagem, como nós estamos fazendo uma homenagem para você aqui, para contar a história dessas pessoas que têm uma carreira bonita, né? Então, assim, é uma coisa diferente que eu espero que o pessoal que esteja assistindo lá gostem e, com certeza, que homenagear vocês é um dos maiores prazeres que eu tenho aqui hoje, fazendo aqui e representando a CNC Lab, cara. Legal, cara. Igual eu comentei, você é inovador, né? Inovador, né? Tudo que é novo é bacana, né? Legal, o pessoal tá gostando, o feedback tá muito legal, então agradecendo o pessoal aí, sempre tá dando um feedback pra gente. Legal, né? E vamos começar esse papo aqui, cara, vamos contar a sua história, vamos fazer essa homenagem pra você, que é um cara muito merecedor de tudo isso. Bora lá, ué. Mas antes da gente começar a contar, a gente tava nos bastidores aqui, e falando de podcast, né, todo mundo sabe, assim, que talvez o maior de renome canal no YouTube, vamos dizer assim, não só de podcast, é o Titan CNC, né? E você estava contando aqui no bastidor que você teve a oportunidade de conhecer o programa dos caras, né? Conhecer lá os principais personagens. Como é que foi isso daí, Daniel? Conta pra gente, cara. Pois é, cara. O Titan, eu acompanho ele desde quando ele tinha a parte das máquinas Haas, né? Era um programa bacana. Ele tinha um programa Tinha um programa onde ele fazia nas penitenciárias dos Estados Unidos. Eu achava bacana isso aí, porque ele tentava resgatar a alma do cara, né? Aquele cara, o presidiário, coisa parecida, né? Uma coisa bacana. E depois, eu sempre fui, não vou dizer fã dele, mas sempre tive a oportunidade de acompanhar. E a minha diretora comentou comigo que tinha grande possibilidade da Tornos ter as máquinas lá no Titan. Eu falei assim, poxa, que bacana. Aquele cara, ele é fora da curva, né, cara? E aí, uma quinta-feira, ela me liga, ela falou assim, viu, você tá disponível para fazer uma viagem no sábado, né? E eu falei assim, poxa, no sábado? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, né? Fazer o quê, né? Você vai instalar as máquinas do Titan, que as máquinas dele vão chegar na segunda-feira. Falei, bora lá. É pra já. Falei com a minha esposa sempre minha melhor conselheira, minha melhor... Como é que eu posso dizer assim? A gente troca bastante ideia, né? Eu falei assim, Bela, vou aos Estados Unidos, tá lá a máquina no Titan. Ela falou assim, bora lá, tem tempo ruim. E aí, sexta-feira, peguei o avião, parti Estados Unidos. E na segunda-feira tive a oportunidade de estar lá no Texas, lá, Mount Flower, é o nome da cidade lá. E para começar a instalação das máquinas, que as máquinas nem haviam chegado ainda. Fiquei lá umas 2 horas esperando, estava previsto chegar. E aí passei 2 semanas lá instalando as máquinas para ele. Contato direto com ele, sempre conversando. Um cara simples pra caramba, sempre interessado. Uma baita de uma estrutura, cara. Ele tem uma baita de uma estrutura para fazer a parte dos vídeos, edição, tudo. Um cara, ele se dedica, ele gosta muito do que ele faz nessa parte. Então, estava comentando que eles gravam horas para um vídeo de 4 minutos, né, cara? Pois é, geralmente a gente vê um vídeo dele na internet, ou o pessoal lá no YouTube, lá, você vê a duração do vídeo 4 horas, 4 minutos, 4 minutos e meio, e por trás da edição é um vídeo de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, depende do conteúdo, e um time lá de 20 pessoas para fazer edição, trabalho, para lançar esse vídeo no YouTube, um baita de um trabalho legal, assim, uma baita de uma estrutura dedicada a isso. Uma experiência para você, né, cara? Cara, fora de série, cara. O pessoal muito receptivo também. De onde você é? Do Brasil? Pô, o primeiro brasileiro aqui. Verdade, tal, cara. Bacana. Meu pai já foi pro Brasil e tal. Coisa legal, cara. Que imagino, e para mim é uma baita na experiência. Eu já tive a oportunidade de fazer uma feira nos Estados Unidos. O americano, ele é meio diferenciado, né, cara? O pessoal tem estrutura para tudo lá, né? E o Titan lá também, ele tem a estrutura dele, que ele tem da empresa para receber as máquinas, Tornos, a ADN, para todos. Cara, ele é um cara... É o digno anfitrião, cara. Que legal. Mas deve ser muito gratificante também para você, assim, como profissional técnico, chegar nesse nível, né, cara? Ah, cara, eu gostei, cara. Imagina quantos que estão assistindo a gente não queria ter tido essa experiência que você teve. O único brasileiro, né, cara?
O único não, que depois eu já tive alguns amigos que tiveram a oportunidade. Que ele Mas fez foi o primeiro. Cara, isso aí ninguém pode tirar de mim, que eu fui atrás, eu fui me informar. Cara, você é o primeiro, cara. Que legal, cara. E eu fiquei bacana. E depois pra minha diretora, eu falei, cara, Tive no Titans. O que você me proporcionou pra mim, fora de série. Nossa, e ela dá uma risada, né? Porque é outra parte, mas, pô, pra mim, assim, profissionalmente... Sim, acho que coisa aqui, bacana, cara. Aqui no próprio podcast, acho que teve 2 já citados do Titans aqui, situações. Então, assim, dentro do nosso segmento, o pessoal conhece ele, né, cara? Conhece, cara. Eu acho que ele tá fazendo uma baita numa iniciativa legal, que é a parte de educação, né? Hoje o pessoal é muito deficiente de educação com qualidade. Exatamente. Então, tá perdendo, né? Tá. Então, esse é o foco dele. Porque hoje tem muito desinteresse por parte do jovem de falar assim, poxa, bora fazer um Senai, né? Não, eu quero saber da parte de informática, ou eu quero fazer uma parte de administração, mas a parte mecânica hoje, ou eletroeletrônica, ela está muito deficiente em mão de obra. A gente está falando muito sobre isso aqui, e isso é verdade, isso é uma pena, né? Porque a gente sabe que o nosso segmento ele é fenomenal, né? Ele é incrível, cara. E nunca vai acabar. Não, jamais, né? Ele é muito abrangente, né? Então, quem faz uma mecânica num Senai hoje, o nicho de trabalho dele não é concentrado em determinada, vou trabalhar só em metalúrgica. Não, ele pode trabalhar num monte de segmento voltado para a parte de mecânica, né? A ideia a ideia dele, a mesma deficiência que nós temos hoje no Brasil, eles têm lá nos Estados Unidos também. Mão de obra qualificada. E ele está, de certa forma, direcionando isso lá. Está fomentando isso. Tá. Que legal, precisa. Daniel. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Olha a introdução, cara. Então, assim, quando a gente fala fábrica de campeões, homenagear pessoas que têm uma carreira incrível, dá uma olhada só a introdução do Daniel, né, cara? O primeiro brasileiro a participar do Titans, cara. Que legal, cara. Foi Mas massa, você falou de educação. Então, agora com essa introdução fenomenal, agora a gente vai falar da sua carreira, do início da sua carreira. Cara, acho que de forma unânime até agora, né? Você é o 9º, mas todos começaram a carreira ali. Lógico, alguns lá em casa, desmontando alguma coisa, tendo interesse ali por influência do pai ou de um tio, de algum amigo, mas depois acaba indo para o Senai. Daniel, lá atrás agora, fazendo aqui um retrospecto da sua vida, cara. O Danielzinho lá com 12 anos, 13 anos, como é que começa a carreira técnica sua, cara? E com influência? Eu não tive uma influência direta assim do meu pai para falar assim, você vai fazer Senai ou não. Meu pai trabalhou 35 anos na Volkswagen. Caramba, em São Bernardo, aposentou lá, tudo. Era de ouro? Cara, trabalhou, era a época que a Volkswagen tinha 20 mil funcionários. Caramba. Tinha padaria lá dentro, tinha um monte de coisa, cara. Meu pai contava na época, né? E você falava assim, puta, uma baita da empresa. E realmente foi uma baita da empresa. Sustentou toda a nossa casa em cima de uma era de ouro da Volkswagen, né? Acho que hoje, se a Volkswagen tiver 2.000, 3.000 funcionários, Caramba, como é que muda, né? É muito, né? E era da época que do outro lado da Volkswagen tinha a parte da Volkswagen Caminhões, que hoje é Casas Bahia, se não me engano. E tem um túnel que você passa por baixo da Anchieta, que ligava as duas, né? Então, eu me recordo disso aí que sempre meu pai falou. Mas nunca tive uma influência direta, assim. E em 91, meu pai faleceu. Ele chegou a falecer. E aí nós tivemos... minha mãe voltou a trabalhar e tivemos a necessidade de estudo. Eu tinha praticamente 17 anos. Meu pai, na verdade... Ele estava criando nós para fazer uma faculdade ou alguma coisa assim. Ele não queria que tu trabalhasse cedo, ele queria poder... Exatamente. É aquela história... Nós pais, às vezes, sempre queremos os bens do filho, né? Sim. Ou não queremos que nossos filhos passem o que nós passamos, né? A gente sempre quer com certeza. Uma melhoria. Melhor, né? Queremos que os nossos filhos sejam melhor que a gente, né? Exatamente. E aí meu pai, eu acho, na cabeça dele, queria isso. Mas, infelizmente, ele veio a falecer. Minha mãe voltou a trabalhar e uma das amigas dela, ela sempre foi secretária executiva do escritório de advocacia,
E uma das amigas dela, o marido dela era coordenador de estágio do Suíço Brasileiro, que é o seu Gilberto. E aí o seu Gilberto chegou a comentar, olha, eu acho bom o menino voltar a estudar depois. E o que acha dele fazer um Senai? E aí minha mãe chegou em casa e ela falou assim, amanhã você vai fazer o teste do Senai. Não era nem o que eu acho, era amanhã eu vou fazer o teste do Senai. Mas você não tinha na sua cabeça aptidão nenhuma de tentar de fazer uma carreira técnica, por exemplo? Não, eu sempre fui bom em matemática, física, tudo esse tipo de matéria, mas nunca tive essa visão. Uhum. Conheci a Volkswagen, mas meu pai era motorista de caminhão da Volkswagen, não tinha nada a ver com a parte de metalurgia. Então foi um pouco de influência do seu Gilberto, né? E aí no outro ano, nesse mesmo ano, no final do ano, eu fiz o teste do Senai, a prova, e aí passei, sem empresa, sem nada. Fui um dos 4 que... A minha turma eram 32 pessoas, 28 eram por empresa. E eu fui um dos selecionados a entrar sem empresa. Cara, a gente falou muito disso daqui, já quase todo mundo também, na nossa época, né? Eu também participei disso. Você falou a mesma coisa. Né? Na realidade, na minha, eram 7 sem a carta da empresa. Sem né? a carta, nós era carta. Cara. Eu também passei sem a carta. E assim, o Celso também passou sem a sem carta. A carta. Então, assim, é legal isso daí, né, cara? Ah, cara, eu acho que tua responsabilidade é diferente, né, cara? Porque minha mãe falava assim, você tem que passar. Você tem que passar, você tem que passar, você tem que passar. E aí você estudava dobrado, né, cara? Exatamente. Você estudava dobrado. E aí eu tive a oportunidade de entrar no Senai em São Caetano. Era o Senai Jaica, patrocinado pelos japoneses. Eu fui a 3ª turma. E entrei em 92 no Senai e fui formado em 93. Na época não existia a graduação do MEC, a formação, o técnico mecatrônico. Isso. Aí eu sou formado, a minha formação original é técnico em informática industrial. Verdade, cara. Vulgo mecatrônico. Então, essa eu nunca tinha ouvido, cara. Essa é a primeira vez que eu ouço informática industrial. Em 92, 93, não era regulamentado. E aí saiu essa, técnico em informática industrial. Eu falei, caramba, cara, bora lá, né? Bora lá. E foi bacana, foi legal. E você ficou 2 anos e meio ali, mais ou menos? 2 anos. 2 anos. 2 anos era o curso, o dia todo, né? E aí, como é que foi? Assim, porque você chega num ambiente que você não tem a habilidade, vamos dizer assim, ou conhecimento ou influência. E você falou, foi legal. Mas ali você já começou também a se destacar e gostar do curso mecatrônico? Ah, foi se porque... Se identificar começando já em máquina, como é que foi? Cara, não tinha noção de nada, cara. Então isso que eu tô imaginando. Por isso que eu perguntei. Não sabia o que era um torno, não sabia o que era um componente eletrônico, não sabia nada, cara. E aí a curva de conhecimento ela é exponencial, Sim. bicho. Principalmente quando você não sabe nada, né? Sai do zero. É a melhor parte. Porque quando você sabe alguma coisa, você vai fazer às vezes um treinamento, ele acaba sendo maçante. Porque você fala assim, cara, o que esse cara tá falando pra mim eu já sei, né? Então, ou aquela parte eu domino, ou eu não domino, né? Mas, então, às vezes o teu foco é um pouco diferente também, porque você acaba só prestando atenção nas coisas que te interessam. Esse é o treinamento, quando você vai fazer uma capacitação e você já conhece, putz, às vezes ele é meio maçante, né? É verdade. Isso é fato. É normal aí. Quem fala assim, não, é diferente. Não, cara, não é. Não é, bicho. Você vai fazer... Então... A minha curva do conhecimento ela foi muito alta, cara. Um torno, o que é um torno mecânico? O que é uma fresa ferramenteira? O que é um centro de usinagem, cara? Na hora que eu vi um centro de usinagem, eu falei assim, nossa, é isso aí que eu quero trabalhar, né, cara? E aí fui seguindo, né? Que legal, cara. E foi bacana pra caramba. Tipo assim, ali mesmo você já falou, acho que esse caminho que eu quero. Cara, porque eu acho que ele era muito voltado pra parte de exatas. Sim, eu sim, sempre sim, gostei sim. de exatas. Poxa, a gente tinha aula de cálculo, o professor veio com derivada integral, cara. Eu nunca usei derivada integral na minha vida, mas ele veio e eu acho que aquilo lá acabou chamando a atenção. Né? Cara, isso é importante. Hoje você nem vê o pessoal nem estudando mais derivada integral. Você cara. acha? O pessoal nem no curso técnico, não tem. Eu tava conversando com um rapaz que tá fazendo curso técnico, não tem. Eu nem sei como é que tá a faculdade hoje em dia. De verdade. Se tem esse tipo de matéria. Pra ser sincero, eu nunca usei derivada integral na também faculdade. Não. Mas eu acho que aquilo chamou atenção. Sim, porque, cara... Na verdade é o raciocínio lógico, né? Que a gente aprende, né? A concentração, o foco, o que você falou.
E a parte de eletrônica digital também no começo, ela é pura matemática. Sim, Ela é sim. pura matemática. Comecei a programar Z80, cara. Nossa. Aí, meu, outro dia eu vi o Celso aqui, o Celso falou assim, eu aprendi com PIC, né? E coisa Sim. parecida, né? Eu falei, não, eu tô muito velho, cara. Aí eu aprendi no Z80, programação. Nossa senhora. Que legal, cara. Mas é um negócio bacana. E aí, muita gente no Senai acaba ou durante o Senai, ou quando termina o Senai, quem não tem a carta, como era o nosso caso na época, algumas empresas procuram Sim. as pessoas que não têm a carta para poder trabalhar ali durante os semestres ou quando finaliza o Senai. Quando você termina o Senai ou durante o Senai, já aparece a primeira oportunidade de empresa para você? Já, cara. Logo no... Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer o Senai também, minha mãe, em paralelo, ela arrumou um emprego para mim. Então, eu trabalhava... eu estudava no Senai durante o dia e depois eu ia para uma quitanda para trabalhar à noite e sábado e domingo. Tinha que Ajudar em casa, né? Tinha que ajudar em casa. Nunca precisei pôr um dinheiro em casa, assim, de precisar pagar uma conta, coisa parecida. Mas eu acho que minha mãe tentava me mostrar esse lado que precisava se virar sozinho, ou Sim. precisava andar sozinho, né? Então, ao mesmo tempo que eu fui para o Senai, eu tinha esse emprego na quitanda, acabei trabalhando um ano e meio. E na minha turma tinha um colega meu, que ele trabalhava na primeira empresa onde eu fui trabalhar, que era a Bobst, que é uma empresa em Mauá, que faz máquina para vincar papelão, cortar papelão e coisa parecida. E tinha um rapaz que ele era afilhado do diretor da empresa e eles andavam brigando, né? E aí, esse cara, por influência do seu Gilberto também, que conhecia o pessoal lá também, acabou me indicando. E esse cara foi atrás de mim. Ele falou assim, eu não quero mais saber do meu afilhado, não. Você não quer ir lá para trabalhar? Eu falei, bacana. Fui lá, fiz o primeiro estágio das férias, né? Fiz o segundo estágio. No terceiro estágio, fiz o terceiro estágio. Até então não era contratado nada, só trabalhava na época do estágio. Aí na época de formação ele falou assim, viu, o que você está fazendo tal da sua vida? Eu falei, eu estou trabalhando na quitanda, coisa parecida, né? Ele falou, não, larga isso aí, você vai vir trabalhar lá na Bobst, né? Foi o meu primeiro emprego. Na Bobst? Na Bobst. Como que? Aí você foi trabalhar do que lá? Operador de máquina, cara. CNC? Operador já. de máquina CNC. Aí foi seu primeiro contato com a máquina CNC trabalhando assim efetivamente? Foi. Fora o Senai, né? Fora o Senai foi a primeira E vez. aí, como é que foi o impacto disso daí, cara? Ah, cara, uma BA07, comando Unipro 80C, monitor, aqueles monitor verde, aquela coisa horrível. Motor de corrente contínua, cara, pré-histórico, cara. Porque na época do Senai, como teve o investimento dos japoneses, tinha Mazaki, já era motor de corrente alternada, já era uma outra tecnologia, coisa parecida. E aí você sai de uma realidade, que era o Senai, que máquina top, para não que a empresa fosse ruim ou coisa parecida, Mas a máquina antiga, né? Igual hoje. O mercado que é... O nosso mercado ele é um pouco defasado Sim. hoje da tecnologia que tem lá fora. Na época, uma BA07 era top das galáxias, né? E aí eu fui trabalhar numa máquina dessa aí. Puta, outra baita de uma experiência, né? Eu também, eu trabalhei numa MCS e na Fanuc, na Nardini. Cara, sensacional. bacana, né, cara? Pô, mas no Senai era Fanuc também, então assim, pra mim foi... A BA07, ela tinha fita perfurada, cara. Caramba, cara. Aí, quando ela perdia os parâmetros, torna a carregar com fita perfurada, cara. Aí você fala assim, meu Deus, você vai pensar em fita perfurada hoje, né? maluco, Ninguém sabe mais o que é fita perfurada. Nem RS o pessoal quer carregar mais. Não, cara. Hoje, onde é USB, o memory card, coisa parecida, né? E é da época da perfurada. De tanta gente passar os parâmetros, ele era um papel igual a serpentina, né? De carnaval e coisa parecida. Aí torna lá o C, pôr o durex, furar a trilha certinho, para na hora que o leitor passar, né? Nossa, quanto passar parâmetro. Eu já vi, eu nunca usei, mas eu já vi. Cara, exatamente, cara, desgasta, ele cola com a fita. Que legal. Às vezes você passava um dia passando parâmetro. Que cara. Legal, Daniel. Que bom, cara. Bacana, velho. Bacana. Coisa que o pessoal hoje em dia nem imagina que tem, cara. Não, o pessoal mais antigo vai saber. Pô, os drive corrente contínua, cara, tinha 11 trimpotes, acertar drift, acertar ganho, coisa parecida. Tudo na mão. Tudo na mão. Então, você dependia muito da... Ao mesmo tempo que eu era a parte de operador também, sempre olhava o pessoal que fosse consertar, coisa parecida, para você estar de olho, o que esse cara tá aprontando, né, cara?
E quanto tempo você ficou na Bobst, cara? Eu fiquei 2 anos, mais ou menos. Tá. E assim, teve alguma coisa que chamou sua atenção ali, que fala assim, cara, apesar de a máquina ser, vamos dizer assim, um pouco mais antiga, na época era o que tinha de melhor no mercado, né, tirando o Senai, mas assim, ali também se consolidou um pouco assim a base da sua carreira para você falar, vou dar continuidade a partir desse segmento? Na verdade, eu fui trabalhar mesmo com a parte de manutenção lá para 2000, 2001, quando eu tive a oportunidade de ir para a Thyssen. Aí eu já fui focado só na parte de manutenção. Mas de 92, 93 até essa parte, era muito focado na parte de operação, preparação, programação de máquina, né? Sempre gostei dessa parte também. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com a parte de manutenção. Eu falei, cara, isso aqui é mais legal que operador de máquina e ser preparador de máquina. Mas você ser preparador de máquina, trabalhar em máquina também é uma base para você poder realizar uma boa manutenção, né? Ah, cara, hoje, a pior coisa que tem, às vezes eu vejo hoje nas empresas, né? Contrata-se o cara para fazer a parte da manutenção, aí ele vai lá, faz a manutenção. Já presenciei muitas vezes isso. O cara vai lá, faz a manutenção, aí ele chega pro operador ou pro dono e fala assim, viu, testa a máquina. Aí, cara, testa a máquina, né? Poxa, eu posso fazer o círculo completo, né, cara? Exato. Eu posso chegar. Qual que é o problema? O problema é isso, eu posso analisar, consertar se precisa ou não, e testo a máquina. E aí você chega no final e fala pro cara, a máquina está aprovada. Sem precisar ter o consentimento. Hoje tem muito chamado. Hoje, lá na Tornos, lá na empresa, cara, 50% do chamado, o cara fala assim, viu, a máquina não está funcionando. A máquina não está funcionando. Por que a máquina não está funcionando? É por causa disso, disso, disso. Viu, você já mudou o programa? Você já preparou ela diferente? Ah, não. Ah, tá bom. E aí desliga o telefone. E aí você não ouve mais o cara do outro lado falar. Ouve o que eu quero dizer assim, o cara some. Não, feedback. E aí você vai ver 2, 3 dias depois, cara, a máquina tá funcionando normal, tranquilo. E era um problema de operação, um problema de programação e não um problema do equipamento em si. Não sendo repetitivo, mas a gente tá ouvindo muito isso daqui. Né? O pessoal mais... Isso é legal você falar, porque consolida um pouquinho do que o pessoal que já veio atrás de você está falando. Hoje em dia, quem conhece um pouquinho de mecânica, elétrica e operação, e processo, cara, e processo, exatamente. Porque hoje, sim, tem aquele pessoal do processo, aquele pessoal da elétrica, aquele pessoal da mecânica. A gente também atende cliente que é isso. Tem um motor para mandar para a gente. Tem que ver se o pessoal da mecânica vai querer tirar. Pois é. Mas o motor não é o mesmo. Não, no setor mecânico é mecânico, setor elétrico é elétrico, setor de processo, e nenhum se envolve com o outro. Nenhum conversa. E aí o cara da mecânica simplesmente fala assim, viu, é problema do motor. Aí o cara da elétrica fala, viu, não, o motor tá legal. E um empurra pro outro e ninguém assume a responsabilidade. Exato. Assim, por isso que pessoas que nem você, pessoas que nem o Fuji, são diferentes, cara. São diferentes porque, assim, tem aquela raiz dentro da assistência técnica que você, como você falou, a responsabilidade que a máquina tá parada, depois eu vou entregar para ele a máquina funcionando, a máquina usinando. Rodando, né? Né? Cara, que sensacional. E depois você sai da Bobst e vai para onde? Eu vou para uma empresa que chama Desmoltec. Não é a Thyssen que você comentou agora? Não, a Thyssen... Só para poder, você comentou. Eu passei Bobst, passei para Desmoltec, que foi o período de 93 até 98. Eu passei Thyssen não, desculpa. Passei para Bobst, Desmoltec e Exatamaster. Na Exatamaster é que eu tive a oportunidade de tomar o caminho para trabalhar com a manutenção de máquina. Mas a Desmoltec você vai como preparador também? Já vou como programador, como programador de máquina. Já subiu de nível. Já passei um step a mais. E aí eu tive essa oportunidade também, mas mesmo assim consertava as máquinas, mas não era o foco. O foco sempre foi a parte de programação. Na Exatamaster que eu tive a oportunidade de falar assim, não, aqui eu vou mudar o foco, vou trabalhar com manutenção. Aí lá, mas a manutenção das próprias máquinas deles ou manutenção externa? Como é que funcionava? Aí eu fui trabalhar com manutenção externa. Era uma empresa de assistência técnica, então? Era. Eu abri uma empresa. Entendi. Troquei a parte de CLT para pessoa jurídica. Cara, isso é legal você falar.
Tá, vou pegar esse gancho aqui, porque o Daniel fez um post semana passada, né, no LinkedIn, que eu gostei muito, cara, que você pode me complementar aqui. Você saiu da sua casa, ligou para sua esposa e falou, tira uma foto do meu cartão. Eu tenho esse cartão, tá comigo. Cartão dele lá, D&D, né, especialista em Mitsubishi, Siemens e Fanuc. Siemens e Fanuc, E você escreve lá que você já passou por várias marcas. A gente tem um sobrenome quando a gente trabalha numa empresa, né? O Diego da CNC Lab, hoje o Daniel da Tornos. Mas você fala assim, independente das marcas que eu já passei, que eu já representei, hoje eu estou comemorando 26 anos da minha marca, que é a D&D. D&D de né? Moura. E D&D de Moura. E eu achei, cara, gostei muito porque você dá valor na sua história, né? Então, assim, e aí você está comentando agora que foi nessa oportunidade que você sai da Desmoltec aqui e vai para a Exata Master que você tem a oportunidade de abrir a D&D de empresa. Como é que foi isso, cara? Cara, foi uma novidade, né, cara? Porque a empresa era gerida por 5 donos, né, da empresa, era um pool de donos lá. E aí fui fazer entrevista com eles falaram, pô, o seu perfil é legal pra caramba e tal. E aí ele falou assim, viu, a única, não era uma objeção na época, mas a única coisa é que aqui a gente pede pro funcionário abrir uma empresa e prestar serviço. Como se fosse PJ. PJ. E aí ele falou assim, viu, ó, hoje você ganha tanto registrado e como pessoa jurídica eu vou te pagar tanto. Aí, cara, eu falei assim, meu, é o dobro do que eu ganho, bicho. É o dobro, cara. Sem pestanejar. Sem pestanejar, cara. Era solteiro na época, tudo. Falei, cara, é o dobro, velho. Bora lá. Isso há 26 anos atrás, né? 11 de dezembro de 98, a abertura da minha empresa. Que legal, cara. E como é que foi, assim, agora falando do post que você fez? Acho que você ficou bem emocionado. Qual que foi a emoção de fazer aquele post? Porque o pessoal, eu vi que teve um engajamento absurdo. O pessoal, todo mundo curtindo, comentando sobre você, te parabenizando. Assim, você vê que você é uma pessoa muito querida dentro do nosso meio, né? Ah, cara, eu sempre tenho muito bons amigos, tenho um bom relacionamento. Eu acho porque a gente sempre procura falar a verdade. Hoje é um pouco complicado você falar a verdade porque hoje o pessoal tá meio chato, na verdade, né? Porque às vezes você fala alguma coisa e o cara não era o que ele queria ouvir e aí fica meio chateado. Eu sempre fui um cara bastante espontâneo. Algumas vezes já tive algum prejuízo, vamos falar assim, por ser bastante espontâneo. Por ser sincero, né? Por ser sincero. Tive um prejuízo profissional, vamos falar assim. Porque o pessoal, às vezes, não está esperando aquele tipo de coisa. Tem muito disso, né, Daniel? Assim, a gente, no dia a dia, isso acontece comigo também. A gente está conversando com o cliente, mas você sente que ele não quer ouvir a verdade. Ele quer ouvir alguma coisa que deixa ele de uma maneira satisfeito para ele poder passar para frente, mas não é assim que funciona. O problema hoje de máquina, por exemplo, assim... Viu, minha máquina voltou a funcionar? Só tem 2 respostas. Sim ou não. Não tem máquina meio funcionando e não existe máquina meio quebrada. Pelo amor de Deus, né? O pessoal fala, ela está funcionando. Cara, ela não está funcionando, ela continua quebrada. Você pode ter arrumado um jeito, né? Para ela deixar ela operacional. Mas você falar para mim que ela está funcionando, não é verdade. Então, às vezes, as pessoas... O que ela espera do técnico? Ela espera que a máquina volte a funcionar. E você, às vezes, o seu cliente final, você precisa falar a verdade. Ela não está funcionando. Ó, tem esse problema, esse problema, esse problema. Vai ter que ter uma outra intervenção, né? Então, isso às vezes para as pessoas é meio complicado, né? Você lidar com esse tipo de coisa, né? Mas assim, acho que a maioria das pessoas valorizam a honestidade, a sinceridade, e acho que é por isso que você tem esse feedback positivo, igual todo mundo estava te homenageando ali também semana passada. Valoriza quando o cara do outro lado, às vezes, pensa igual você. Então, se o outro cara, eu brinco assim, se o outro cara for open mind, né, sim, tiver a cabeça aberta, cara, você pode falar o que for para ele que ele vai ver sempre com bons olhos. Se ele for um cara hoje mais retrancado, você pode falar o que for para ele e ele não vai ouvir. Não era, igual você comentou, não era o que ele queria ouvir.
Então, essa parte é complicada, né? Hoje a gente tem que administrar as coisas que a gente fala realmente. E hoje eu falo, às vezes a gente tem que falar para o cliente o que ele quer ouvir. Para a gente poder manter uma boa relação, poder atender ele no período que ele precisa, mas naquele momento a gente fala alguma coisa que às vezes não é exatamente o que está acontecendo, mas o que ele precisa ouvir para a gente poder dar continuidade no assunto. Infelizmente, hoje, você tem razão, tá assim. Hoje, arrumar máquina hoje é fácil. O lidar com as pessoas é o mais difícil. Eu acho que hoje o grande desafio nosso é lidar com as pessoas. Acho que em todo segmento. Não é? Arrumar máquina, cara, é fácil. Em todo segmento, cara. Ah, não consegui arrumar, vai lá, troca, pá, faz jampeia, faz uma coisa. A máquina volta, mas o lidar hoje com as pessoas, o como você fala, é que é em casa, no serviço, onde for, né? É isso. Eu acho que a grande razão da nossa existência é esse tipo de coisa, é lidar com as pessoas. É isso aí. Essa é a parte bacana. Daniel, então há 26 anos atrás nascia a D&D de Moura. D&D de Moura. E ali é o nosso marco zero, vamos dizer assim, da sua carreira como assistente técnico? Lá assistente, né? Não, como assistente ainda trabalhei 2 anos na Exata. E aí o pessoal comprou uma linha de máquina da Fadal, que era a parte da Thyssen que vendia. Sim. E foi a Exata na época tinha investido em 5 máquinas sem de usinagem. E a primeira máquina que chegou lá foi um senhor para fazer a instalação, não me recordo o nome dele até hoje. Eu acompanhei de perto, nivelou, tal, ligou, conferiu, soltou os contrapesos, coisa parecida. A segunda máquina chegou num sábado. Eu fui trabalhar no domingo, instalei essa máquina, dei partida. Sozinho? Cara, porque tinha o conhecimento. Já tinha visto ele, já tinha feito algumas perguntas a respeito, né? E, cara, eu pus para instalar a máquina. Segunda-feira a máquina estava funcionando, ele chegou para instalar. Falei, quem instalou? Eu falei, fui eu, seu Luiz Sotero. Luiz Sotero. E aí instalei, ele falou, porra, legal, tá nivelada? Tá. Vou conferir. Conferi o nível, a gente tinha todos os recursos, né? Exato. Pô, cara, tá legal. Ó, tá chegando outra, você instala de novo, porque eu vou ter um outro serviço. Se der algum problema, você me liga. Eu falei, não, pode deixar. Instalei a terceira máquina, seu Luiz, tá funcionando, beleza. Porra, bacana, cara. Aí na quarta máquina, depois de ter feito a instalação, isso não é exato, ele falou assim, viu, qual é a tua formação? Eu falei, sou técnico. Você não quer vir trabalhar na Thyssen para fazer manutenção? Eu falei, pô, seu Luiz, legal, tal. Mas paga quanto, né? Ele falou, cara, eu pago mais do que você tá recebendo aí. Foi, bora lá. E aí comecei a trabalhar na Thyssen com instalação de máquina. Que legal, cara. Pô, bacana pra caramba. Só das máquinas da Fadal? Da Fadal. Tive a oportunidade. Conheci a fábrica, conheci as NBH que tinha da época. Trabalhei muito, mas não pela Thyssen. Aí, vamos falar assim, por terceiros, né? Mas era uma baita de uma empresa também. Entendeu? Então é isso que foi que te deu credibilidade para você depois entrar na empresa e abrir sua própria empresa, vamos dizer assim. Essa foi seu currículo. Foi. Que legal, cara. E foi aí que eu tive contato com, vamos falar assim, 100% manutenção de máquina. E aí não parei mais. Aí você abre a D&D representando o pessoal da... Já na Exata eu já tinha aberto a empresa porque foi uma obrigação. Entendi. Porque ele lá não tinha a parte do CLT, era só pessoa jurídica. Então eu trabalhei na Exata 2 anos praticamente e depois fui para a Thyssen para trabalhar com... Entendi. E depois ali você atendia todos os tipos de máquina depois da Fadal. Como é que foi? Cara, aí já tinha experiência de Fadal, que era o CNC 88HS. Tinha um pouco de experiência do Unipro e tive contato bastante com o Fagor. E aí comecei a trabalhar o mercado um pouco restrito também para esse tipo de máquina, mas de comando principalmente. Mas você já atendia clientes externos para tudo quanto é lugar? Já comecei a atender, fui para Bahia diversas vezes. Quantos anos isso mais ou menos, Daniel? Eu trabalhei... Quantos anos eu tinha? 25 por aí, pelo que eu 2000, eu sou de 75, 25. 25 anos. E aí trabalhei bastante tempo. E aí eu tive a oportunidade de entrar na COSA depois. Seu Antoniazzi chamou. Foi a primeira experiência que eu tive com Fanuc. Mas cara, aí essa experiência que você estava tendo aí, o pessoal da COSA viu que você é um técnico, vamos dizer assim, com uma habilidade diferente e te convida, porque a COSA, cara, na época assim, foi uma potência, né, cara? Cara, seu Antoniazzi
Na época que eu entrei na Cosa, não existia a marca hoje que chama Via, né? Uhum. Que é um pool da Hyundai. Sim. O seu Antoniazzi só vendia as máquinas da Hyundai. E aí eu tive tive o contato com Siemens e Fanuc. E aí depois mudou para Kia. Saiu da Hyundai, passou para Kia. E aí bastante contato com Fanuc. E depois se tornou Hyundai Kia. E agora Via, né? Que Sim, hoje é a Benner lá. Mas eu passei por essa transição dentro da Cosa com as 3 marcas da mudança, né? E você ficou num período de ouro deles ali, né? Poxa, vendeu seu Antoniazzi, vendeu bastante Hyundai, né, da época. Na hora quando eu entrei, já tinha bastante Hyundai instalado no mercado. Bastante Hanwha também, que ele vende bastante o cabeçote móvel da Hanwha. E mais outras marcas, mas não tão de renome igual a Hyundai, igual o Hanwha. Né? E ali na Cosa muda seu patamar? Você acha assim, de experiência, de aprendizado e experiência técnica? Ah, muda, hein, cara? Cara, eu tinha contato com o Fagor e com o 88, com o Unipro também. E foi a primeira vez que eu vi um Fanuc na minha vida. Que eu tive contato com o Fanuc. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Siemens também, que eram os 2 comandos. E depois você vai acabar conhecendo o pessoal do suporte, o pessoal da Fanuc. Você conhece o pessoal da Siemens e começa a trocar mais informação, viu como não funciona, para deslanchar, né? Vai aumentando o network. Vai, cara. As dificuldades do dia a dia vai trazendo uma bagagem absurda, porque cada dia é uma experiência nova. Ah, vai, porque às vezes você liga pro cara, você faz uma pergunta assim, eu considero assim, pergunta estúpida, né? Você faz uma pergunta pro cara, e aí você sente do outro lado, às vezes você fez uma pergunta assim que não foi legal, né? E aí você fala assim, cara, eu preciso aprender isso aqui para não fazer a pergunta de novo. Vamos fazer pergunta inteligente, né, cara? Eu tenho medo, assim, particularmente de passar vergonha. Não gosto, né? Então você vai... E você também, às vezes, você não quer fazer pergunta estúpida, você quer fazer uma pergunta inteligente. E você precisa ir atrás, manual, você precisa ir... Isso era uma motivação para você falar assim, não vou... Ah, era, cara. Porque eu lembro na época da Cosa, a gente tinha um manual impresso. E não tinha manual de parâmetro, porque na máquina não via os manuais de parâmetro. E sempre quando você tinha contato de alguém da Fanuc que ia mudar um parâmetro, você fala assim, cara, como é que esse cara sabe essas informações e eu não sei, cara? Né? Onde que tá isso aí? Aí você procura na internet, não tem tal, nada. E aí eu liguei na Fanuc lá em São Paulo, falei, quero comprar um manual de parâmetro, cara. Ele falou assim, viu, empresa tal. Eu falei, empresa tal, tinha minha empresa, né? E fui lá e comprei um manual de parâmetro, cara. Verdade, cara. Ah, comprei. O André Irata dá risada até hoje, cara. Por causa que eu comprei um manual de parâmetro dele, do Zero I, cara. Falei, cara, se o cara sabe, por que a gente não pode saber? E se olhar o manual, se você ler o manual te explica. E aí você fala, poxa, tem essa situação, você pode usar esse parâmetro, tem essa situação, você... E para você no dia a dia foi fundamental ter aquilo ali. Foi, cara. Mudou muita coisa, resolveu muita coisa, vamos dizer assim. Resolveu. E o seu Antoniazzi também dava bastante liberdade para fazer e acertar, beleza, mas se errar, aprender com o erro para não fazer de novo, né? Tinha essa liberdade com ele, então era uma parte bacana pra caramba. Né? Foi nessa época aí que você conheceu o Fuji na Fanuc ou não? Foi, na verdade, o primeiro contato que eu tive foi com o irmão do Fuji, cara. E o irmão do Fuji, o seu Antoniazzi, uma vez vendeu uma máquina com um comando chamado Yasnak. Eu nem sei se existe mais isso na minha vida. Mas tinha um Hyundai com um comando Yasnak e ele deu problema numa placa de I/O, eu me recordo até hoje. E queimou um SMD, cara. E o seu Antoniazzi conhecia o irmão do Fuji, acho que morava em São José dos Campos, uma coisa assim. E aí o irmão dele veio, cara... Foi o primeiro japonês que eu vi arrancar um SMD e espetar um componente normal, parecia uma aranha, cara. Mas aquele japonês fez funcionar. E pelo fato da Cosa vender a máquina que era parte de Taiwan, quem dava suporte pra gente era o pessoal da Fanuc de São Paulo. Uhum. O pessoal da GE, que era parte da GE Fanuc, dava suporte pro pessoal local.
e máquina dos Estados Unidos, se não me engano. Então a gente não tinha muito contato com o pessoal da GE Fanuc. A gente tinha mais contato com o pessoal da Fanuc, né? Entendi. Mas tive contato com eles porque às vezes o pessoal da Fanuc fala, viu, esse serviço está fora de garantia e tal. E aí... E cliente final, quem atendia era o pessoal da GE Fanuc aqui em Campinas. GE Fanuc. Foi aí onde eu conheci o pessoal da GE Fanuc para fazer reparo e coisa parecida, né? Na época tinha essa diferença, né? Hoje virou um pool só, né? A General Electric decidiu separar e aí o pessoal da Fanuc de São Paulo pegou e se juntaram todo. Um negócio bacana também. Nessa separação que surge a CNC Lab, né? Sim, o pessoal... Sabe. A gente vai contar essa história aqui ainda, cara. Bacana, né, cara? Como que surgiu a CNC Lab. O pessoal também foi pioneiro, hein, bicho? É verdade, cara. Foi pioneiro, é uma coisa bacana. A gente até fala que em Fanuc, né? Estamos falando de Fanuc, assim, especialista em Fanuc que só trabalha com Fanuc, que a gente conhece só a CNC Lab e a Fanuc, né? Cara, hoje... Só a Fanuc, né? Hoje o pessoal... Hoje é complicado, né? Você falar assim... Tem muita gente que fala assim, eu trabalho com Fanuc, né? Eu reparo Fanuc, né, cara? Cada decepção que a gente vê no mercado, fora de série, cara. Que o cara fala assim, viu, eu faço o serviço, mas não, bicho, não tem a giga, não tem o processo. A gente tava... Consegue, com certeza. Como você comentou nos bastidores, né, que a gente tava conversando, o cara faz um rejuvenescimento, fala assim, viu, eu fiz um rejuvenescimento num motor. Ele arrancou a etiqueta, pintou de preto e pôs etiqueta em cima. Acontece. Cara. E aí, você põe na máquina para funcionar, eu já tive caso de cliente que falou, né? Não tá funcionando. Não tá porque o cara não testou, o cara não tem giga. Viu, eu só troquei o rolamento, mas você testa na... Não. Testa na máquina. Não pode. Não pode. Infelizmente, o mercado hoje, né, à primeira vista, assim, ele procura muito preço e não qualidade. No primeiro contato, sim. Então, só que o cara bem estruturado, ele no momento inicial, assim, ele não vai sofrer. Ele vai sentir uma certa queda, porque ele deixou de pegar um filão, mas é um investimento a médio e longo prazo. Exato. Perfeito. Não é a curto prazo. A curto prazo, aquele cara que cobra R$2 para fazer um serviço, ele vai ganhar. E aquilo lá, o cara se contenta com aqueles R$2. Porque o cara não está pensando lá na frente. Exatamente. Se você pensar, cara, vou abrir igual a CNC lá, vou pensar no reparo de Fanuc a médio e longo prazo. Cara, é fora de série. Porque o próprio mercado acaba separando esse tipo de cara. Sim, sim. Porque esse cara não vai ter a segunda chance de fazer o serviço. E aí, se o outro cara tiver a oportunidade, vai falar assim, viu? Lembra aquele cara lá? Picareta. Qual aquela frase que você falou? Você não tem oportunidade... Ninguém tem a segunda chance de causar a primeira boa grande impressão. Exatamente, cara. Exatamente cara, isso. Você pode fazer 10 coisas certas, cara. O cara nunca vai esquecer você por aquela uma coisa errada que você fez. E não esquece. O cliente é muito sentimental nesse sentido. Então, você pode ter feito a maior bobagem do mundo. Ele não esquece, cara. Ele não esquece. É difícil, né? Cara. A gente precisa... Como é que a gente fala? A gente precisa se policiar muito. Sim. No que você faz, né? Por exemplo, assim, você está lidando com o bem de um cara que às vezes é o valor de uma casa. Exatamente. Às vezes é o ganha-pão dele, cara, numa empresa pequena. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente não pode querer ganhar uma vez só. Tem muito disso também. Às vezes aparece a oportunidade que o cara está desesperado e você fala, aqui eu posso cobrar mais que eu sei que o cara vai pagar. Não é assim que funciona. Não pode ser assim. O cara pode até pagar, cara. Né? Por exemplo, eu falo porque eu ouço isso, eu já ouvi isso, assim, do mercado. Você pode até pegar aquele ponto fraco dele e você falar assim, viu, o reparo em vez de custar 10, ele vai custar 50, cara. E o cara tá tão desesperado que ele vai te pagar. Cara. Só que na segunda vez, cara, ele vai pensar 2, 3 vezes, ele vai... Viu? Aquele cara é mercenário, Exato, cara. Eu vou procurar outro. Então... Você tem que pesar esse tipo de coisa também. Se você pensar lá na frente, você tá... A gente tem uma filosofia lá, igual você falou, é médio e longo prazo. E assim, eu tenho uma história, tenho algumas histórias aqui, um dia eu conto aqui no podcast. Você aqui deve de ter cliente. muito mais que eu, né? Não, tem história que assim, de um cliente que a gente tem... Vou ter oportunidade de falar, até uma das pessoas que trabalham lá, eu quero trazer aqui.
E que foi assim, a gente no primeiro serviço, ou os primeiros 3 serviços, a gente não quis cobrar. Porque a gente não queria, e poderia cobrar porque era assim, vamos chamar assim, era um drive que a gente chama de mosca branca, quase não tem no Brasil. Não existe. Né? Quase ninguém repara. 3 empresas, duas empresas já tinham refugado, né? A gente conseguiu reparar, conseguiu botar a máquina para funcionar, e a gente não cobrou. Porque a gente não queria, porque a gente poderia cobrar alto, porque os caras refugaram. Sim. A gente não quis cobrar, a gente fez como cortesia, por quê? Porque a gente está olhando lá no futuro, a médio e a longo prazo. A gente quer relacionamento, a gente só quer mostrar que a gente tem capacidade de fazer e ganhar a confiança do cliente. Você precisa, às vezes, criar uma afinidade, né? Sim. Então, O relacionamento, a gente fala, né? A gente está aqui agora, trocando essa ideia. E é tão gostoso, né? A gente bater esse papo, eu tava ali no bastidor batendo um papo, quando a gente se vê, a gente troca essa ideia. sim. Relacionamento. Tem o WhatsApp hoje, facilita, né? E-mail, tudo mais, nada como conversar, né? Como pegar na mão do cliente, criar essa vamos dizer, até essa intimidade, vamos dizer assim, né? Esse vínculo, né, cara? Cara, Eu gosto muito desse contato Eu também, com visual, você conversar. Com quem que eu tô conversando, né, cara? Hoje, a parte de mobilidade, né? Você catar o celular, você mandar uma mensagem no WhatsApp. Ou hoje tem mania o pessoal, quero consertar a máquina no WhatsApp, né? Ele fica trocando. Cara do céu. Muito. Ajuda. Mas aquele contato, aquele negócio de você ir na fábrica, você olhar, às vezes ele é diferenciado. E precisa. Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, eu numa fábrica, nem pensar. Mas aí você vê a geração das pessoas que não gostam, é de 10 anos mais novo que a gente. É uma geração diferente. Mas assim, eu vejo as pessoas que a gente tem contato, talvez não todos, né? Mas a maioria é diferente quando você vai fazer uma visita, ou quando o cara faz uma visita para você. Você vê assim, até a expressão no rosto. É gostoso. E nós que somos brasileiros, é diferente. Né, diferente, né, cara? O Covid foi uma grande barreira, né? Eu particularmente, sim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, coisa parecida. E o fato de você, às vezes, ficar sem ter esse contato, que foi a época do Covid, eu acho que todo mundo teve essa parte aí, né? Então, pra mim, foi loucura, cara. Porque você ficou preso, cara, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, você não pode ter esse contato. Diretriz da matriz, viu? Consertar a máquina por telefone. A máquina por telefone. Fazer o possível e o impossível. Para não ir. Para não ter o contato. A parte da Tornos, ela preza muito esse tipo de coisa. Muito a parte do pessoal. Então, cara, você não vai sair de casa. Você vai só sair de casa na última hora, quando passar por 5 pessoas que falar que realmente você pode ir. Mas a gente aprendeu a dar valor nisso também, né? Porque era tão no dia a dia automático, depois quando você não tem mais, aí assim, até com a amizade, com relações, com que a gente com tudo. Tudo. Acho que, lógico, né? Teve muita tragédia, vamos dizer assim, Sim. Mas a gente aprendeu a dar valor em outras coisas também. E isso é uma coisa no trabalho, uma coisa que teve impacto. Aquele contato humano, né? A gente falou de brasileiro aqui. Na COSA, você teve suas primeiras experiências internacionais também, né? Tive a oportunidade de viajar 2 vezes. Cara, conta pra gente aí, pra onde e como é que foi? Eu gosto de perguntar isso aí pro pessoal, né? Qual país, qual que é a cultura, o que você trouxe de diferente de lá? Eu tive a oportunidade, tive a oportunidade de ir para a Áustria, na Enco, que era uma das máquinas que a Tornos, desculpa, que a COSA representava. Uma baita de uma experiência. Foi a primeira vez? Eu já tive a oportunidade de viajar para a Europa, mas a passeio. Uhum. Mas a trabalho foi a primeira vez. Uhum. E, cara, eles não fazem nada diferente que a gente faz. Apertar parafuso, soltar parafuso, não tem nada. Mas eles têm uma coisa que o brasileiro não tem, é procedimento. Então, isso é uma coisa que o brasileiro tem muito mais ponto positivo nesse sentido, né? Tem aquele jogo de cintura, que às vezes eles pegam e se tiver fora do procedimento, ele simplesmente para. Até que alguém vai fazer um procedimento novo ou vai dar uma diretriz nova. Então o brasileiro tem muito esse negócio. Você está seguindo o procedimento, cara, deu errado. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos testar isso, vamos testar aquilo. Então esse é um diferencial do brasileiro. Mas o pessoal lá de fora, eles têm uma coisa diferencial que tudo é procedimento, cara.
Vou soltar essa parte da máquina, procedimento. Vou montar essa parte da máquina, procedimento. Vou alinhar uma torre, procedimento. E o procedimento já foi feito, refeito 1000 vezes, cara. Ele é infalível a erro. Mas ele segue. Ele segue. Essa é a grande diferença que eles têm. Pouco que eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas lá, em Salzburg, mas essa é a grande diferença hoje do brasileiro. Mas você falou 2 vezes, né? Pela COSA. Foi para a Áustria e foi para onde? Outro país? Outra vez que eu tive a oportunidade de ir, fui para a Suíça também, numa outra empresa que o seu Antoniazzi representava, mas fiquei 2 dias ou 3 dias só. Assim. Foi um geral. E já falava inglês naquela época? Já desenrolava? Já falava, sempre falei inglês. Legal, cara. E sempre foi um investimento do meu pai na época. Ah, que legal você falar isso, cara. Que aí ele sempre curso de computação, curso de inglês, tudo. Então, Tava formando você ali realmente. Cara, E fez uma diferença absurda pra você, né, cara? Fez, cara. Faz ainda, né? Ah, faz um diferencial, né? Então, bacana, isso aí não tenho. Na verdade, não tenho nada a reclamar, mas sempre foi meu berço, meu pai e minha mãe, nossa senhora. Foram os maior incentivador. Que bacana, Daniel, que bacana, cara. Hoje a minha esposa é uma das maiores incentivadoras hoje da minha profissão. Sempre converso, tudo, mas sou muito grato a eles. Né? E você sai da COSA e vai pra Benner. Vou pra isso? Benner, Mas como é que é, assim, o pessoal... Porque ele era concorrente na época, não era? Como é que funcionou isso? Você saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians, mais ou menos isso ou não? Não. Saí do Corinthians e fui pro Palmeiras. É verdade, Ô, cara. A Benner é verde, verdade. E eu sou palmeirense também. Verdade, somos, né? Somos palmeirenses aí. Na verdade, o gerente de assistência técnica da Benner é o Ronaldo hoje, o Ronaldo dos Reis. E ele trabalhou comigo lá na Bobst, lá em 91, Caramba, 92. Cara, verdade. E ele era operador de máquina igual eu, cara. Seu primeiro emprego, você trabalhava junto com ele? O Ronaldo eu conheço ele já tem uns 25 anos, cara. Caramba, cara. Eu trabalhava na BA e ele trabalhava num TX8, você indicou, o Fuji foi trabalhar lá pra eles, eu conversei com ele, aquela indicação que você teve. Deve ter funcionado. Ele ligou pra mim e falou, cara, tô precisando de alguém, cara. Eu não sei o quê. O cara... Falei, bicho, liga pro Diego, velho. Ele me ligou. E pede pra mandar o japonês lá, cara. Ficou até 10 horas da noite lá. Mas funcionou, né, cara? Funcionou. Acho que o cara da Akira tinha passado procedimento, o Fanuc passou por todo mundo. Eu falei, não, cara, pede pra ir o japonês lá, que o japonês vai resolver, cara. Ele ligou pra mim, foi legal pra caramba, cara. E ele é gente boa pra caramba. E aí ele falou, viu, você tá fazendo a COSA, manutenção, quer vir trabalhar comigo, cara? Porra, cara. E você tava ali voando na COSA, né, cara? Tava trabalhando. E aí, falei, paga quanto? Aí ele falou assim, pago tanto. Eu falei, bora lá, velho. E aí eu fui trabalhar na Benner. Com o Paulo, com o Ricardo, né? Que são os proprietários. Seu Bernard, que eram os 3 proprietários, né? Uhum. E na gerência do Ronaldo, e o gestor da área era o Leandro lá. Então, cara, e você ficou um tempão lá, né, cara? Fiquei 10 anos, cara. Fiquei 10 anos na... eu lembro quando a gente conversou, você tinha saído em 2018, mais ou menos? Eu tô 8 anos atrás, mais ou menos. Acho que é isso aí, 2018. Mais ou menos isso. Eu lembro quando a gente conversou, quando a gente se conheceu lá na DM, você tinha a sua transição, fazia pouco tempo que você tinha feito a transição, estava trabalhando só na D&D de Moura. Sim. E prestando serviço para a DM e algumas outras empresas. E eu lembro que você falou isso daí, acho que era 10 anos, eu falei, caramba, eu já conhecia a Benner, de ouvir falar, né? E eu lembro que a gente conversou com um pouquinho da Benner. Cara, e 10 anos foi talvez foi a maior empresa que você ficou mais tempo até agora, Foi. Né? A minha demissão foi no mês que eu completei 10 anos. Caramba, lá. Ainda eu falei, pô, Ricardo, esse mês eu faço 10 anos e tal. Não, que não sei o que tal. Era uma época a gente entende, porque é uma época que estava passando uma certa dificuldade. Acho que o mercado de 2018 estava ruim. O mercado nosso é muito senoidal, sim, né? Sim. E aí eu falei, não, de boa, não tem problema não. E saí. Mas foi uma escola para você também, cara, aí... Sempre com contato com Siemens, com Fanuc, Mitsubishi. Foi aí que eu tive contato com Mitsubishi também, para começar a trabalhar. Mas nunca gostei da parte do Mitsubishi. Acho que o Siemens e o Fanuc sempre foram mais amigáveis. O Celso vai brigar comigo, mas paciência. É que na época quem dava a parte de suporte também era o pessoal da própria Mitsubishi lá também. O pessoal foi um pouco deficiente de mão de obra nessa época lá. O Celso conta essa história, assim, que a Automotion pega a representação uma época, eles começam a... O Celso também acabou participando do início do laboratório ali, né, cara?
É aí que começa a mudar as coisas, né, cara? Aí depois saiu da Automotion, foi para Mitsubishi. Voltou pra Mitsubishi, exatamente. Novidade e tal. O único cara que era bom que tinha da Mitsubishi era o Chiodin lá. O Chiodin era fera. Hoje eu acho que ele tá na Cobson, uma coisa parecida. Eu tive contato ele foi com pra VEG Linhares. Acho que foi ele pra voltou, VEG né? Linhares lá. Aí trabalhou outro dia, falei, é o Chiodin tá aqui. Eu falei, cara, não é possível ter um cara com o mesmo nome lá em, Não, exatamente. lá em Linhares, né? É, Espírito Santo. E agora ele tá na Cobson, aqui ele voltou pra Cobson, tá mexendo na parte de... Outro dia conversei com ele também de boa lá. O Celso fala dele também, fala que ele foi um professor pro Celso Cara, lá. aquele japonês lá, ele era... Não sei se ele era muito... Ele era mais abrasileirado, assim, não tinha cara muito de japonês, não. Eu ainda brinco com ele, ele fica bravo comigo. Mas ele era, porra, cara... Ele é inteligente pra caramba. Né? Na parte de Mitsubishi, ele dominava, ele era fera. Era a referência lá dentro, né? Sim, sim. Você precisava de alguém de suporte lá, ou se tivesse a oportunidade de ter o celular dele direto pra tirar dúvida... Era um privilégio. Sim. E na Benner, nesses 10 anos, cara, o que você fala assim que foi marcante pra sua carreira? Ah, cara, o pessoal da Benner sempre foi multimarca, né? Então, trabalhou com um monte de marca, assim, diferente, né? Eu trabalho ainda hoje. E o bacana é isso aí, porque às vezes você... Pô, uma hora você tava... Não cheguei a pegar a parte do Hyundai, né? Que logo que eu saí, aquele... tá trabalhando com a representação do Hyundai. A gente tinha muito contato com a Buffalo, com a Sanso, com a Micromaster, que eram fabricantes diferentes. E às vezes você começava a olhar assim, às vezes para referenciar um eixo, você tinha 3 procedimentos diferentes. E aí, essa é a parte bacana, que às vezes você diferenciava o foco. Né? Porque além de ter muitas marcas, as máquinas são diferentes também, né? São. Então, assim, cada dia você estava atendendo uma máquina num cliente diferente e tinha que aprender tudo. Fanuc, Siemens e o Fanuc já dominava. Parte mecânica, às vezes, era uma particularidade diferente e tal, mas foi bacana. Processos diferentes, Processo né? diferente, máquinas diferentes. Então, era uma... Como é que fala? A dinâmica era totalmente diferente. Do né? que ser específico de uma marcação, né? Cara, então você... Bom, eu tinha 3 cadernos, né? Ainda tenho meus cadernos. Um era de Siemens, um era de Fanuc e o outro era de Mitsubishi, dedicado. Então, cada um tinha uma anotação diferente, cada um tinha uma particularidade diferente. Então, eu gostava sempre de anotar. Nunca fui muito fã de confiar na cabeça, porque a gente acaba esquecendo coisa parecida. E por ter esse dinamismo, se você não anotasse, poxa, não tinha muito acesso a e-mail. Você trabalhava, nunca gostei muito de e-mail assim. E às vezes você tá ali na cara do gol, você tá na selva, né? Você precisa resolver o problema. Então você arrancava o teu caderno. Cara, como é que alinhava a torre? Cara, viu, esse procedimento. Então, eu sempre gostei disso aí. Então, assim, foi uma época, assim, para aumentar o conhecimento absurdo. Foi, cara. Foi uma outra exponencial, cara. Foi uma outra... igual um foguete. Que legal. E lá também você teve experiência internacional? Tive a oportunidade de... Aí, bacana, né? Porque a Benner começou a representar a Enco. Fui pra Enco de novo. Pra Salzburg. Putz. E tive a oportunidade de... E o pessoal lembrou de você lá ou não? Não, porque o treinador era diferente. Entendi. Então, foram épocas diferentes, né? Teve um gap aí de uns 8 anos. Entendi. Então, o pessoal do treinamento era diferente. Mas a empresa era a mesma? A empresa era o mesmo lugar de Salzburg lá. A cidade também não mudou nada, assim, mas a empresa mesma. E tive a oportunidade de ir para Tornos também. Foi aí o primeiro contato com a Tornos em si. Ah, é porque a Benner representava antigamente a Tornos? Chegou a representar a Tornos bastante tempo aqui acho que no um dos Brasil. encontros tecnológicos que eu fui era verdade. Agora você está me falando aqui, eu estou me relembrando, é verdade. Chegou a representar a Tornos. Foi aí que eu tive contato com o cabeçote móvel da Tornos, né? Aí você foi lá fazer treinamento. Aí fui fazer um treinamento de umas, se não me engano, 2 semanas lá. Fiquei lá 2 semanas. Se não me engano, não. 2 semanas. Para depois a gente fazer o jump para Tornos. Nessa época desse treinamento, você já viu algo diferente lá, cara? Procedimento. Também? ênfase em procedimento, cara. Eu gosto disso porque não sou muito fã de seguir procedimento. Hoje não tenho, faço os meus, tudo, mas, cara, eles são diferenciados por causa de procedimento, cara. O brasileiro não é, né? É. Não é você, né? A gente fala ali métodos e processos, mas para seguir o método e processo, a gente tem a ISO 9001, as empresas, você tem que seguir ali o procedimento, mas o brasileiro sempre dá aquele jeitinho para resolver.
Cara, aí é uma coisa boa, porque às vezes você não fica tão inchado. Acho que o grande diferencial nosso para eles é esse tipo de coisa. Você encontrou um obstáculo, né? Você não fica parado naquela parte, você quer desandar. Sim. E eles não, ele encontrou um obstáculo, se reúne todo mundo, vamos fazer uma reunião, né? Que não está errado também. Vamos fazer uma reunião, vamos trocar ideia e tal. Então, mas às vezes o tempo é grande. Porque até então alguém querer tomar uma decisão, ou alguém querer fazer para ver tal. E às vezes o mercado nosso ele é muito exigente porque ele quer para ontem. Sim. Tudo é para ontem. Você recebe uma placa lá, o cara fala assim, viu? Tá pronta? Tudo é urgente. Né? Até o pessoal fala assim, Diego, cara, esse é urgente. Até fala, mas tudo que chega aqui é urgente. Não tem como. Não, lógico não, tudo estou exagerando. Mas eu vou falar que uns 80% é urgente. Viu? Você quer o de carne ou de queijo, né? A gente brinca, né? Exatamente. Mas é o mercado nosso, né? Sim. E o cara não tá errado. É a filosofia, né? Porque igual você falou, às vezes o cara pequeno é o ganha-pão dele, cara. Exato, cara. Imagina a máquina parada. Ele tá deixando de ganhar para pagar você. Pra pagar você. Então, se você pensar nesse sentido... E tem que pensar. Você fala assim, cara, eu preciso fazer essa máquina rodar para esse cara fazer dinheiro para ele me pagar. Você tem que passar assim. Você tem que pensar, não tem como. Não tem jeito. Então né? a gente tem que ter esse feeling, né? De encaixar o que a gente vai fazer primeiro. Aí é difícil, mas você tem que ter assim esse tipo de sentimento, né? Com quem, para quem, com quem. Com quem, né? Bastante. Mas você foi fazer sempre treinamento. Alguma vez você foi trabalhar em assistência fora do país? Tive essa Agora na Tornos eu tive a experiência de... fui no Titan, já fui instalar máquina, já fui fazer atendimento cliente lá nos Estados Unidos direto. Por que eu vou te perguntando isso? Depois a gente volta aqui na Tornos então, porque você falou da Europa. Eu estava conversando com o pessoal da Home, né? E um dos vendedores da Home foi para a Alemanha, foi num cliente, né? Perguntar como é que foi, né? Na BW, uma máquina BW que foi instalada. E como é que foi na instalação, tudo mais. Ele falou, cara, e acho que foi 3 assistentes técnicos da Home para instalar essa máquina, botar para funcionar. E na instalação, teve um monte de problema. Sim, né? Imagina. Aí ele falou, cara, sabe aqueles 3 técnicos que vieram aqui? Daí o cara falou assim, nossa, quer ver que eles... Deu problema, deu ruim, né? O cara fala assim, deu ruim. Ele falou assim, se eu tivesse, cara, um deles aqui na minha fábrica, eu tava feliz. Ele falou assim, por que aconteceu? Deu vários problemas, até por isso que o vendedor foi até lá ter essa conversa para ver como é que tava. O feedback, campo, né? Feedback. Ele falou, cara, chegou 5 horas da tarde, o pessoal nem se importou. Continuou... Aqui, das 5 horas da tarde, não sei se é 5 horas, né? Tô contando a história do jeito que eu me lembro. O pessoal vai embora e continua no outro dia, 8 horas da manhã. Falou, o pessoal ficou aqui. Deu 6 horas, deu 7 horas, deu 8 horas. Vai até o final, né, cara? Deu 9 horas, o pessoal pediu pizza, manda vir pizza, comeram pizza sentado do lado da máquina. Deu 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. Não larga, o pessoal foi embora. Não larga o osso, 6 horas da manhã, brinca, né? tava ali, 8 horas da manhã, a máquina tava rodando. Então, assim, por isso eu perguntei para você se você já foi atender máquina fora do país, se tem essa cultura deles com atendimento técnico também é diferente. Tem diferença, né? Tem diferença. A penúltima vez que eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, eu fiquei 45 dias lá. Um tempo pra caramba, né? E o regime de trabalho era das 7 às 16 horas. Meu, você tava no expediente assim, normal, tal. 15h59, você olhava para trás, você ainda via o cara trabalhando. 16, você não via mais ninguém. E o cara nem para falar tchau, o próprio da cultura, não que eu esteja reclamando, mas é da cultura. Eles não têm esse tipo, viu, bom dia, oh, tchau, tô indo embora, nada. Não. Aqui nós damos 3, 4 tchau para ir embora. Para ir embora. Cara, 15h59, você olhava o cara suando na máquina, montando a máquina, e você montando lá junto. 16, puf, capava, ia embora, sumia da vida. Essa é uma diferença. E às vezes você queria ali terminar, dar um gás a mais. Então, eles são meio... É procedimento. Eles são meio bitolados assim. Não sei se está certo, não sei se está errado, mas a gente aqui é um pouco às vezes diferente. Você quer dar 16,
Ah, vou ficar uns 5 minutos a mais, vou limpar, vou arrumar, vou organizar, né? Não. E a mesma coisa, não era só na Tornos, que é a parte fabricante, nos clientes também. O americano também, ele é bem bitolado nessa parte do horário. Acho que, se não me engano, eles trabalham das 6 das 5 da manhã até umas 14 horas, que é o primeiro turno. Cara, 14h01 você não vê mais ninguém. Ou precisava ter deixado a máquina lights off, coisa parecida, né? Que às vezes não tinha o segundo turno. Não, se não deu tempo para ele fazer no horário de expediente, ele não ficava 1 minuto ou 2 minutos a mais só para deixar a máquina no lights off. O expediente dele foi aquela hora e acabou. Ele tá lá, é um baita de um trabalhador na hora do expediente, mas às vezes você um pouco a mais. Não. Que engraçado, né, cara? Mentalidade, é filosofia, né? É mentalidade de trabalho. Cultura. É legal a gente trocar essa ideia. Não podemos criticar, né? Às vezes E aí você saiu da Banner, aí você fica um tempo trabalhando ali, vamos dizer assim, pela D&D de Moura. Voltei a trabalhar por conta. Exclusivo. Ali eu lembro que o pessoal, a gente até chegou a conversar, né, cara, viu? Não deu nem tempo. Depois que a gente se conheceu, eu lembro que na CNC Lab a gente tava na... Se eu não me engano, foi a época que o Fuji veio pra CNC Lab, que a gente tava querendo criar assistência técnica, só tinha o Ricardo Miller. O Fuji não trabalhava na CNC Lab ainda? Ainda não, tava na Fanuc. E aí eu lembro que a gente ventilou, falou assim, cara, o Daniel, assim, só pela conversa que a gente teve, se eu não me engano, você chegou a fazer um trabalho, eu fiz uns 2 ou 3 serviços, cara. É verdade. Um pessoal de... É verdade, cara, eu tô resgatando aqui agora. Não me recordo. Eu cheguei a fazer uns 2, 3 serviços. Teve um namoro ali, então. Aí o Fuji entrou, né, velho? Não, mas o Fuji entrou. Mas fez bem o Fuji em vez do Daniel, cara. Não, mas a gente tava... A ideia, tipo assim, até hoje nós temos essa deficiência, porque assim, a gente nunca encontrou. Se hoje demanda, eu tenho. A gente não tem o quê? Técnico. No nível, tipo, um Daniel, um Fuji, um Ricardo Miller, para poder mandar no cliente. Porque a gente preza muito pela qualidade. Sim, então, o pessoal sempre, do laboratório é extremamente técnico e extremamente, assim, com uma capacidade alta, graças a Deus, e até o mercado diz isso, né? Não precisa nem eu falar, vamos dizer assim. Então, a parte de campo tem que ser igual no mesmo nível, né, cara? Então, assim... A CNC Lab sempre foi referência, né, cara? Então, desde a criação. Então, eu lembro agora, você tá falando, mas eu lembro que, assim, mas você ficou muito pouco tempo. Fiquei, cara. Não deu. Tipo assim, foi só um namorinho mesmo, porque daí eu lembro que você chegou a mandar fotos pra gente, que você já tava lá na neve, lá na Suíça, lá daí. Onde que você tá, cara? Daí que você conta. E aí teve a oportunidade. E como é que foi a oportunidade de aparecer pra Tornos te contratar? Como é que foi, cara? Quando eu saí, trabalhei muito tempo. A Banner vendeu muito tempo Tornos, né? Sempre. Meu gerente na época, que era o Ronaldo, ele sempre direcionava eu pra esse tipo de máquina aí. Era um negócio bacana. Eu não gostava muito para ele. Falava, cara, essa máquina não tem espaço para trabalhar, cara. Ela é apertadinha, né, cara? Justinha, né? Bicho, vai lá que é para você, cara. Ele falava assim. Uhum. Eu falei, não, cara, olha, eu sempre gostei de trabalhar em máquina portal, cara. Máquina grande. Né? Na Banner, cara, eu cheguei a instalar umas 5, 6 máquina de 8 metros. Cara, era a coisa... Melhor coisa que tem, cara. Você passava 2, 3 dias nivelando uma máquina daquela, né, cara? Eu sempre fui apaixonado em máquina grande. Ele falou, não, eu sei que vai trabalhar, cara. Você tem as mãos leves para trabalhar. Não, cara, foi meio reticente, né? Então, trabalhei muito tempo e todas as vezes, e a vez que eu tive a oportunidade de ir para Tornos nesse treinamento, fiz alguns contatos lá dentro. Lá. Mas quando você era técnico, você também tinha o contato do pessoal para tirar dúvidas? Tinha. Período? A gente tinha a parte do hotline, você ligava, mandava um e-mail, coisa parecida. E aí sempre tive contato lá. E no LinkedIn também, pus a parte do histórico lá, que sempre trabalhei com cabeçote móvel, sempre trabalhei com HANA, sempre trabalhei com Tornos, na época da Banner. Mas nessa época que você sai da Banner, a Tornos já tem representação no Brasil? Não, ainda continuava na Banner ainda. Ficou muito tempo na Banner ainda depois. E aí a minha diretora, que é hoje, começou com a ideia de trazer máquina para um cliente específico da região de Curitiba, que era uma área diferente, e precisava de alguém para dar suporte nessa parte de instalação de máquina e coisa parecida. E aí ela comentou comigo, viu, você gostaria de ir para a Suíça fazer um treinamento, mas até então como freelance, como normal. Você tem ideia, você gostaria de ir para a Suíça, assim, assado e tal, pá. Vai ficar 45 dias, muito tempo longe e tal. De novo, liguei para minha esposa,
minha melhor conselheira. E aí, bem, o que você acha? Tá, pá, trocamos ideia. Falei, bora lá. E aí eu fui para a Suíça 5 anos atrás como um freelancer. No intuito de que, quando eu fosse voltar, continuaria sendo um prestador de serviço normal para eles. E aí, no penúltimo dia dos 45 que eu fiquei lá, tinha um CEO na época que chamava Michael Hauser. Me chamou para uma reunião. Minha diretora estava presente também, que hoje é a minha diretora, Nayane Nunes. Fizemos uma reunião e o Michael Hauser e a Nayane falaram assim, viu, você gostaria de ser funcionário da Tornos no Brasil? Eu falei, como que é? Mas já tinha funcionário da Tornos no Brasil? Não, não tinha. Ia ser primeira. Eu falei, funcionário da Tornos? Não, mas eu vim aqui como um prestador de serviço, um freelancer. Não. Nós gostaríamos que você fosse um funcionário. Pô, um funcionário? Bora lá, né? E aí, no mesmo dia fui, não é efetivado, mas fizemos um contrato. Sim. E aí eu voltei da Suíça com como Tornos, eu lembro. Como um Tornos, como um emprego, né? E aí eu devo ter mandado foto de neve, essas coisas, que era para encher o saco, né, cara? Aí você imagina, vai lá na parte do inverno, frio danado, tudo. E aí eu voltei da Suíça. Você nunca tinha passado uma época assim de 45 dias fora de casa, fora do país? Não, cara, não vou falar pra você que foi a pior parte da minha vida, assim. Pior, cara, é verdade. Não vou falar que foi a pior, né? Mas, cara, comida, bicho. Ninguém troca o arroz e feijão nosso, né, cara? Aquele arroz, feijão. E você foi numa época de alta neve lá, né? Muito frio, né, cara? Fui numa época assim que era... Cheguei a pegar neve assim. O problema é que, por exemplo, pra gente aqui, 15 graus já tá frio. Sim. E lá pra eles 15 graus tá calor, tá gostoso. Então, essa é a diferença, né? O brasileiro acho que sofre muito quando vai assim pra esse lugar. Você pega um frio de 2 graus, 1 grau... Cara, você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Porque o lugar é maravilhoso, mas você não consegue curtir, né? Os lugares tem calefação. Todo lugar onde você vai tem calefação, tudo. Mas na rua, você vai andar na rua, você não aproveita muito, né? Mas a Suíça é maravilhosa, né? Ah, cara, ela é muito bonita, né? Os lugares mais bonitos que você já viu? Cara, tem uns lugares assim... A Tornos está localizada numa cidade chamada Moutier, assim. Perto de Moutier tem uma cidade chamada Interlaken, perto de um grande lago. Muito bonito, sim. E a cultura deles lá da Europa, eu não sei o que falar especificamente, mas é um pouco diferente na Suíça, né? O pessoal é um pouco diferente lá também, né? O suíço não faz parte da comunidade europeia. Ele se preza por ser um país neutro. Então, isso é uma coisa muito deles lá. Sempre se consideraram muito neutro. Você vê uma briga assim, cara, para ele tomar um partido assim é complicado. Acho que desde a época da guerra, Segunda Guerra, eles sempre se consideram um país neutro nesse sentido. E eles são meio diferenciados também, cara. Todo mês eles têm um plebiscito, cara, para votar alguma coisa diferente e tal. E a última vez que eu tive contato com o pessoal que eu estava conversando, semana passada, semana retrasada, eles estavam votando que o pessoal lá, os vereadores, tinha falado para aumentar o número dos feriados. E estava comentando com o povo se o povo queria que aumentasse o número de feriado ou não do local, né? E o pessoal votou não. Que feriado? Precisamos trabalhar, cara. Caramba, cara. Então você vê a diferença, né? Que legal, cara. Aí você fala assim, cara, aqui não, né? Aqui a gente fala assim, pô, cadê o feriado, né? Esse feriado que não chega, mais um, coisa... Cara, cultura, cara. E lá o cara tava votando pra não ter mais feriado. Pelo contrário, vamos diminuir o número de feriados. Interessante. Então você vê que... O pessoal é trabalhador pra caramba também. São trabalhador. Hoje, eles têm lá um diferencial assim que você tem uma modalidade lá que você pode ter 2 empregos, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar 80% do seu trabalho numa empresa e os outros 20% num outro ramo. Ou 50-50 que a gente brinca, 70-30, tudo é negociado. Então, você tem essa oportunidade, você tem essa maleabilidade. Ou, às vezes, o contratante também quer te contratar só 20% do seu tempo. E se estiver bom para você, você vai trabalhar 20% do seu tempo lá. Então, você trabalha na CNC Lab, 100% do seu hora, você pode falar, não, hoje eu vou trabalhar 80% aqui, a partir de hoje eu vou trabalhar 80% aqui, 20% eu vou fazer... trabalhar da minha casa, vou fazer mídia digital, essas coisas e tal. Legal, você cara. tem essa possibilidade, né? Que e legal. É amparada pelo governo, não é que é uma coisa
Você vai continuar pagando seus impostos dos 20% normal e dos 80%, mas é diferenciado nesse sentido. Se pensar para analisar, porra. Que legal. Agora vamos voltar aqui. Aí você volta pro Brasil, primeiro funcionário da Como Tornos, funciona o número 1? e começando, cara, abrindo mercado. Aí você vai assim, lógico, ela tem a representação já, mas assim, o nome Tornos, ele não é como marca no Brasil, assim, definitiva, como é que tava? Assim, como é que era? Era uma marca, mas não era consolidada. Para você ter uma ideia... Porque hoje o nome é muito forte, né, cara? Hoje é. Hoje, em 5 anos de trabalho que nós fizemos desde 5 anos atrás, nós conseguimos fazer o mesmo resultado de 20 anos de Tornos no Brasil. Caramba, Daniel. Em quantidade de máquina vendida. Então, isso é gratificante. Porque é um baita de um trabalho. E você começa ali do comecinho, né, Desde cara? o começo, uma pandemia. Pegamos uma pandemia, tudo parado. E no final da pandemia começa a vender máquina. E saio de casa, não saio de casa, vou trabalhar, não vou trabalhar. Será que pego Covid? Será que não pego, né, cara? Porque começou a vender, cara. Porque ficou muito tempo parado. E o mercado não gostou desse muito tempo parado. Ele começou a reanimar de novo. Principalmente nessa parte dental e médica. E voltei a trabalhar normal, cara. Com Covid, com tudo. E hoje, quantos funcionários tem a Tornos no Brasil, cara? Hoje, no na total? parte de assistência técnica, são 2, 3... Somos em 6. Tem uma parte de administração e finanças, que são 2 pessoas. Marketing, 1. Gerente de vendas, outra pessoa. Temos 5 vendedores de máquina e uma diretora. Então, hoje a gente está com... 15 a 20 ali. Acho que 15, mais ou menos. Direto e indireto. Caramba, mas assim, de 5 anos assim, é uma sensação, né, cara? Foi um baita de um... Foi um baita de um salto. Ela cresceu exponencial também. A cobrança vem exponencial também. Claro, né? É proporcional, né? A cobrança veio redobrada, né? É proporcional. O suíço, ele bate fundo. E você dentro da própria Tornos, né? Eu te acompanho. Então você vem como assistente técnico, mas hoje você é responsável pela assistência técnica, né? Como é que foi isso? Uma mudança... Mas é um reconhecimento também do pessoal lá de fora, né? Partiu da minha diretora, ela falou assim, viu, precisamos crescer, temos só um técnico, precisamos de mais gente para trabalhar. E ela falou assim, você vai ficar de responsável. No primeiro momento eu falei assim, cara, eu sou a pessoa errada. Eu falei, por que você é a pessoa errada? Eu falei, porque fazem 30 anos que o meu métier sempre foi máquina, nunca foi pessoa. Foi pessoa de contato, assim, tudo, mas não tinha aquela obrigação da responsabilidade de você gerenciar pessoas. Né? E aí eu falei assim, olha, ela falou assim, não, aí eu confio em você. Eu falei, então vamos lá, se você confia. E aí ela me deu essa oportunidade, e aí eu vi que tinha uma parte falha nisso aí, que era a parte de gestão de pessoas. Apesar de eu ter vivenciado 30 anos com pessoas, a gente sabe que é bom, ruim, mas ainda faltava aquele como lidar com as pessoas. Fiz um curso do Senac, aqueles cursos de gerenciamento de pessoa, mas aí foi um investimento próprio meu para pensar nisso. E deu certo, legal. E aí... Começa a aplicar. Ajudou pra caramba, cara. E aí a Tornos contratou uma coach. Não de carreira, mas fazer uma espécie de uma mentoria. E ao primeiro momento eu falei assim, isso aí não serve para mim não, cara. Falei assim, o que essa mulher vai falar para mim? O que ela tem para agregar tal? Mandei o e-mail. Cara, eu não quero participar, não quero... Eu falei, não, você vai participar, você vai participar. Eu acho que foi a melhor tacada que eu fiz na minha vida, foi ter participado. Verdade, cara. Porque... ela te abre horizontes que às vezes você não enxerga. Mudou seu mindset, vamos dizer assim? Mudou totalmente. O lidar com as pessoas, o como lidar com as pessoas. Não que eu esteja certo ou errado, não era o papel dela falar, viu, você está certo ou você está errado. Ela chama Carmita Bezerra. Bacana pra caramba. Só que ela não te fala, viu, você está certo, você está errado. Não era a função dela. A função dela era
E nem guiar. A função dela era mudar o seu jeito de pensar. E foi bacana pra caramba. E você acha que você muda profissionalmente e pessoalmente também? Mudo, cara. Muda assim de... Às vezes o lidar com as pessoas fez diferença, assim. Então... É que assim, quando a pessoa é extremamente técnico, acho que no episódio do Fuji, o Fuji fala isso, voltando a falar dele aqui, que ele fala, teve uma fase na carreira dele que ele fala assim, eu quero ser gerente. Porque tô ganhando bem aqui, eu sei mexer com as máquinas, né? O pessoal fala que eu sou bom, eu quero ser gerente. Uhum. E aí ele tem a oportunidade De de ser gerente, né? E aí ele fica mais ou menos... Puta, não vou chutar aqui agora, eu não lembro agora quanto tempo ele ficou. Acho que foi pouco tempo, se não me engano. 1 a 3 meses, não passa disso. Ele né? falou, não quero saber mais disso. E ele falou, não quero saber mais disso. Eu prefiro cuidar de máquina do que cuidar de gente. Então, assim, tem esse lance da parte técnica, e lá na CNC Lab a gente conversa com o pessoal que é técnico, eles dão, no dia a dia nosso, eles falam, cara, cuidar de placa, cuidar de drive. Hoje eu lido com gente de todos os lados, né? Tanto que trabalham junto comigo, trabalham para mim, vamos dizer assim, os clientes internos dentro da CNC Lab, e os clientes são todos... Eu falo muito assim, você tem que entender de pessoas pro nosso negócio. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O lidar com pessoa é fundamental. É fundamental. A máquina, você brigar com a máquina, ou você xingar ela, não é dizer, né? Cara, ela não vai te dar a resposta. Talvez seja o fato de se dar bem, né, com a máquina. Nós comentamos um tempo atrás, né? Hoje as pessoas estão difíceis, principalmente a geração nova. Hoje é muito difícil você conversar com uma pessoa, às vezes, que tem metade da tua idade ou coisa parecida. O pessoal é meio... Sei lá o que eles pensam da vida. Mas é complicado, não, né? Você tem razão. Porque, assim, você falou aqui em algumas partes, você fala assim, cara, tava com dificuldade, ia lá, pegava o manual, não queria fazer uma pergunta... Estúpida, idiota né? ou estúpida, estudava, tinha dificuldade em alguma coisa, fui lá, fiz investimento, comprei manual de parâmetro. Exato. Hoje em dia, o pessoal não quer saber. Bom, você atende cliente também, você atende pessoal mais novo, o pessoal quer Google ou WhatsApp. Outro dia eu tava pensando, né? Eu falei assim, cara, eu tô ficando meio velho, assim, por causa que eu peguei o nascimento da internet, né, cara? A gente tinha contato com o livro, era Barça, você tinha Barça na tua casa para fazer um estudo, coisa parecida, ou alguém que já sabia alguma coisa. Então, você trocava ideia, desde que o cara do outro lado tivesse disposto a compartilhar a informação com você. Porque se ele não tivesse disposto, cara, você ficava no limbo, né? E aí, eu tive contato com a internet em 96, cara. Internet de escada, letrinha, peguei cara, tudo né? isso. Aí você vai vendo a evolução e tal. Cara, hoje você quer qualquer informação que hoje você precisa, manual de parâmetro que há 20 anos atrás eu comprei, hoje você baixar lá, você achar um site legal, você dá download. Qualquer manual, você tem acesso à informação. Então hoje, a vida é mais fácil na informação. Só que também, ao mesmo tempo, não adianta você ter informação se você não sabe usar. É o que eu ia falar para você agora. É fácil você baixar o manual de parâmetros, mas e saber usar? E querer saber usar? Porque o cara fala, viu, eu tenho o manual, cara, dei download no manual. Ah, beleza, cara. Mas tem um manual. Eu estive, eu não vou falar o nome da empresa aqui, até para não colocar Por ninguém, vamos dizer assim, mas tem uma pessoa lá que eu acho ela fantástica, cara. Uma das pessoas, assim, né, ele trabalhou a vida inteira trabalha ainda nessa empresa, mas é um técnico de manutenção fenomenal. Uhum. E fez projeto de retrofit de máquina, fez máquina inteira. Legal. Desmontava e montava, fazia de novo. Tudo. Muda aqui, tudo. Tudo. Empresa gigante. E eu fui umas 3 ou 4 vezes lá, e toda vez que eu conversei com ele, eu me deliciava conversar com ele, assim, porque eu gosto de ouvir história. É bacana, né? Nossa, e ele falava assim, vem ver essa máquina, essa foi eu que fiz. Como eu trabalhei na Home há muito tempo, então você via que ele modificava o projeto, cara. Melhorava. Melhorava. É o improvement né? que a gente fala, né, cara? Exato. E assim, para atender a necessidade da empresa. Sim. E um cara fenomenal. Ultimamente, já faz um tempinho já, realocaram ele, cara, para engenharia. Estive com ele. Na verdade, fui dar os parabéns para ele. Pô, Ele falou, vem cá. engenharia de desenvolvimento. Falou, cara,
Não quero isso. Pelo amor de Deus. Falou, Diego, cara, tiraram eu da onde eu... Eu Tudo bem. nasci- Como ele é muito... O pessoal sabe que o cara é muito especial, então vem aqui para poder usar ele em aplicações mais, vamos Sim. dizer assim, nobres, né? Que a manutenção é nobre, vamos dizer assim, mas tem algumas coisas... Tem um cara que desenvolve máquina, cara, vamos melhorar isso daqui. A criatividade dele deve ser diferente. Com certeza. Só que ele gostava dali da manutenção, cara. Ele gostava de fazer, né, cara? E aí eu peguei e falei, ficamos conversando lá, falei com ele, falei, pô, cara, não vou falar o nome. Ele, falei, não, legal, cara, mas você vai ver, vai desenvolver, né? Ele falou, não, Diego, mas eu gosto aqui. Aí ele falou assim, ó, no meu lugar, deve ter um 7 aí, colocado. Um 7. Pra fazer o serviço, né? E ele falou, aí pegou todos os manuais, assim, né? Tava dos Fanuc, né? Ele bateu toda aquela bíblia, né? Vamos dizer assim. Ele bateu na mão assim, ó. O pessoal fica perguntando, toda hora vem aqui na sala. Alarme tal, acontecendo tal, o que que eu faço? Aí eu falo aqui, ó. Tá aqui, ó. É só procurar. Tá aqui, ó. Ele falou, Diego, mas nunca ninguém pegou Nunca ninguém esse abriu, manual. né? Ele falou, na minha época, cara, eu pegava à noite, eu levava pra minha casa. Pra ler manual, né? Final de semana, eu dava com problema na máquina na sexta-feira, que eu não sabia o que era, eu levava pra minha casa, ler manual. Não sabia inglês, cara, ia traduzir pra ver o que Pra era ver o aquilo. que era. Pra aquilo. segunda-feira chegar aqui e tentar resolver o problema. Ele falou, hoje não existe mais, Daniel. Hoje tá complicado, cara. Às vezes você vai ver o pessoal assim, cara, o cara tem uns 10 diplomas na parede dele, cara. Não adianta nada, cara. Participou de treinamento tal, treinamento tal, treinamento tal, e às vezes você fala assim, cara, esse cara deve ser o top das galáxias, né, cara? Esse cara deve saber tudo, né, cara? Às vezes, aí você, com poucos minutos que você conversa, você fala que aquilo lá foi só um enfeite, cara. E tá moda você ficar postando o diploma no LinkedIn, né? Você já reparou? Então, cara, eu sou meio avesso a isso aí, porque agora o cara... Viu, gostaria de compartilhar que eu estou fazendo lato sensus. Gostaria de compartilhar que eu estou participando de PhD. Mas cara... eu vou um pouquinho além. Até aí, é legal a pessoa tá ali, vamos dizer assim, ali no LinkedIn é uma rede que você vai mostrar um pouquinho do seu dia a dia, do seu trabalho, do seu profissional. E vamos falar lato sensu, um PhD, pô, legal. Estamos falando assim de cursos até relevantes. Agora, assim, o que eu tô vendo, que eu tô reparando, eu olho. Fiz um curso de 4 horas de especial. 4 horas? Você tem uma sátira muito boa que passa no LinkedIn, que cara, a hora que eu vejo, eu dou curtir. Se eu pudesse, eu curtia de novo. O Darth Vader, cara. Não sei se chegou a reparar. Não lembro. Tinha do LinkedIn um post do Darth Vader na vida real. O que é o Darth Vader, né? E o Darth Vader do LinkedIn, cara. E aí, o Darth Vader hoje é o combatente contra os Jedi. Simplesmente é o real. O Darth Vader do LinkedIn. Então tava lá. CEO da Estrela da Morte. Guerreiro Sith rebelado dos Jedi. E aí você fala assim, cara, vamos ver na vida real como é que o cara desenrola, né? Exatamente. E é isso que tá complicado. Hoje é muito conversa, muito blá blá blá. E na hora do vamos ver, na hora da prática mesmo, Não, complicado. tem muita marca, né? Eu vou falar até pelo meu, posso dar exemplo do meu, não de ninguém. Mas a gente fez uma consultoria lá, o pessoal de marketing. Cargo do LinkedIn. Cara, beleza, coloca isso, tá bom, mas... Comercial? Não é comercial mais. Finanças Tal, tudo bom, coloca, mas assim... É só pra... É marketing, assim... Não tem necessidade, cara. É uma necessidade... Então... Para algumas pessoas pode ter uma necessidade. É isso que eu ia falar. Hoje, infelizmente, tem uma parte do mercado que compra esse tipo de coisa. Sim, consome, né? Porque se não consumisse, não existia. Exato. Então, tem uma parte do mercado, tem um nicho do mercado que consome esse tipo de coisa. Mas é igual eu comentei da parte do reparo, né? O reparo barato, o cara que não sabe nada. O mercado, ele consome esse tipo de coisa. Até certo ponto. Até certo ponto. E na hora do vamos ver lá, na hora que o bicho pega, o bicho dizer assim? pega, aí fala assim, cara, e aí? não é... Não era bem assim. Vamos pro Darth Vader lá, cara. Não vamos pra esse no CEO da... Eu vi no LinkedIn algumas... Isso eu vi,
né? Me encaminharam, mas eu vi também algumas anúncios de vaga, 40 mais, só aceitamos currículo, 40 mais, 50 mais. Isso eu achei fantástico, cara. Porque assim, isso é o que você falou. Vamos tentar aqui, mas até onde? Até certo ponto. Tá vendo que o quê? Vamos ter que voltar para trás, cara. Eu não lembro quem que comentou, mas alguém do podcast que do CNCcast comentou. 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente tinha muitos especialistas. Então o cara era especialista mecânico, ou o cara era especialista elétrico, ou eletrônico, ou ele era especialista hidráulico, em pneumático. Então tinha o cara direcionado. O mercado se sentiu necessidade de pegar uma pessoa e falar assim, viu, você vai saber um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. O mercado queria diminuir preço, queria diminuir mão de obra. Cara, formou um profissional, né, que não tem mais o especialista. Não tem aquele cara que tem... Como é que fala? Não é certeza, mas não tem profundidade naquele assunto. E hoje o mercado está deficiente disso. Fica muito raso, né? Então hoje o mercado está procurando essa galera, igual você comentou, 40 mais ou 50 mais, que está faltando esse tipo de coisa. Aquele especialista que entendia do assunto, que tinha propriedade para conversar. Infelizmente, de uns tempos para cá, está formando uma qualidade muito rasa. Sim. Quantas horas você fez Senai? 2 anos e meio o dia inteiro. 2 anos e meio o dia todo. Hoje, se não me engano, são 2 anos, meio período? Acho que é. Acho que é 1 ano e meio. Lá Um ano e meio. é 1 ano e meio, meio período. Meio período. Para ter o mesmo conteúdo. Não, e se você pegar a quantidade de meio período, e dentro desse meio período, tem algumas janelas de estudo. A gente não tinha nem tempo de estudar, cara. É isso que eu ia falar. Pelo amor de Deus, né, cara? A gente tinha a hora do almoço, que você passava de uma para outra. Para você fazer a matéria que às vezes você esqueceu de fazer no outro dia, você tinha aquela hora do almoço para você fazer, cara. Ou depois do horário. Não, porque tudo. Você não tinha... Mas até as faculdades mudaram tudo. Eu lembro, quando eu fiz engenharia, era média 7, e era média 7 mesmo, assim, não é... Eu posso falar aqui com propriedade, né? Eram 3 classes que ingressaram na época, de mais ou menos 70 alunos, estamos falando de 210 alunos. Desses 210 alunos, só 6 se formaram, sem DP nenhuma. Você imagina, né, cara? Você entendeu? Graças a Deus eu estava entre os 6. Pô, que bacana. Né? Mas porque tinha que estudar pra caramba, cara. E assim, era uma carga horária de 6 anos. Porque a gente estudou 5 anos e nesses 5 anos, todos os sábados. Então, se você somar todos os sábados, equivale a um ano inteiro, a um ano letivo. Então, 6 anos. Hoje é 4 anos. Cara, tem 2 dias de aula que não tem aula. E assim, média 5, nada contra. Mas virou um comércio. E aí você pensa hoje, a faculdade EAD, cara. Não tem nada contra. Não, às vezes o pessoal pode entender uma crítica ou coisa parecida. É porque a gente passou por uma fase diferente. Não é crítica. É uma fase diferente. Então a gente que passou o que a gente passou para estudar, e a gente compara hoje com o ensino hoje, é diferente. Não tem jeito. Mas é assim, é a realidade, é o que a gente tem que se adaptar. A gente vai tocando, né? Daniel, pra gente finalizar aqui na Tornos, cara, você sempre trabalhou nas empresas representando várias marcas. Então, assim, trabalhava na empresa, tinha, vamos dizer assim, aquele sobrenome da empresa como Cosa, como Banner, mas dentro dessas empresas, várias marcas, vamos dizer assim. E hoje você representa a Tornos. Então, assim, vamos dizer assim, é uma marca relevante dentro do mercado nacional e no mundial, vamos dizer assim. Sim. Como que é para você representar a Tornos, cara? Ah, cara, é bacana. Uma baita de uma empresa de trabalho muito organizada para trocar informação, muito procedimento, né? Então o pessoal ele segue muito à risca. Tem algumas certas vezes que tem a oportunidade de jogar um jogo de cintura normal do pessoal, mas uma baita de uma empresa. Agora, faz pouco tempo, tivemos a junção, não. Hoje já chama... tornou-se parte de um grupo
que é a parte, hoje chama-se Starrag Tornos, não mais Tornos, porque o mesmo dono da Starrag era o dono da Tornos e resolveu, de certa maneira, unir, fazer um grupo. Hoje a gente pertence a um grupo que chama Starrag Tornos. Se não me engano, ele tem hoje em torno de 1,7% do mercado mundial de máquina operatriz. A primeira é a DMG Mori, Sim. é a primeira, mas a Starrag Tornos hoje faz parte de 1,7% do mercado mundial de máquina. O pessoal acha que é pequeno, mas hoje a quantidade de máquina feita em Taiwan está em torno de 250, 300 máquinas, bastante. Na parte da Suíça está em torno de 250 máquinas, sem contar a parte de multifuso, sem contar a parte da Tornos China e coisa parecida. Então é uma baita de uma empresa para se trabalhar, para conviver, para tudo. Que legal, cara. E desejo sucesso aí pra Tornos e pra você aí por longos anos, cara. Ah, legal. Eu agradeço você. Vou te dever uma visita lá, né, cara? Pois é, cara. Vamos lá, quero conhecer. Tô ansioso. Quando você liga, eu falei, cara, tô em Curitiba, tô pra lá, tô pra cá. Não, quero muito conhecer vocês lá. Vamos, por que tirar não, uma foto bonita lá, cara. Já tive a oportunidade de indicar você muitos clientes também que consomem Sim, a parte verdade. de Fanuc. Verdade. É o que leva. Graças a Deus a gente conseguiu atender, né? Pô, lógico que sim, é que sim, né? O Fanuc a gente fala que é fora da curva também, né, cara? Ah, sim, cara, assim, por mais que a gente trabalhe com reparo, é muito robusto. É, cara. Ele dá pouco problema. É que tem muito no mercado, mas assim, dá pouco problema, comparando com outras marcas. Sem demagogia. É muito bom. É uma baita de uma plataforma. Sim, muito bom. Bacana. Cara, agora assim, mudando um pouquinho, contamos a sua história aí, contamos a história do Daniel, assim, praticamente até os dias de hoje. E eu sempre assim, a vivência dele nesse mercado mostra por que ele é um profissional que todo mundo referencia, mas tem um lado pessoal também, né, que a gente sempre gosta de perguntar aqui. E como que é o Daniel nas horas vagas? Qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? Ó, ultimamente, tô construindo uma casa em Jundiaí. E ainda brinco com a minha esposa, que lá é um buraco negro, né? Eu ainda brinco com ela, área 51, né, cara? Tudo pode acontecer nisso. Nós já estamos bastante tempo já nessa parte da construção. Então, ultimamente, eu estou me dedicando bastante a essa parte da construção da casa. Mas você mesmo acompanhando e tudo mais? Não, cara. Às vezes a gente contrata um pedreiro, o pedreiro não faz o serviço direito, a gente manda embora o pedreiro, aí vai eu e ela, a gente faz a parede, reboca, aí chama um pintor outro dia, o cara não... Aquela diferença, realidade e expectativa. Que a gente tem muito na parte profissional, tem nessa parte pessoal também. E às vezes a gente pensa que o cara vai fazer o serviço e não faz, e mandamos embora o pintor, e agora nós estamos pintando, e mandamos embora o carpinteiro. Cara, tá uma loucura danada. É uma aventura. É, cara. Você nem consegue ter um hobby por enquanto? Não, cara. Eu tô construindo um sítio, né? E eu tenho bastante abelha, eu gosto de criar abelha. Caramba, cara. Então eu tenho lá 5, 6 caixotes de abelha lá. Quando eu tenho tempo, eu visto a roupa, vou mexer com as minhas abelhas lá. Que legal, Daniel, cara. Não é... É uma terapia pra você? Ah, é, cara. Sabe por quê? Eu visto a roupa, não pode ter celular, então o celular não toca. Não posso fumar, porque eu gosto de fumar assim, então às vezes eu fico lá, então eu tenho que ficar entretido, eu tenho que acabar, eu tenho que... Então eu fico lá para mexer com as abelhas, tudo. É uma parte bacana. Assim, e de onde surgiu, cara, por curiosidade? Ah, cara... Eu já tenho esse sítio, já tem uns 18 anos lá. E uma vez apareceu uma caixa de abelha lá, um enxame desses enxame voador lá. E o bobão aqui foi querer lidar com ele sem roupa, sem camisa, sem nada. Levei mordida pra caramba, picada pra caramba. Falei, não, cara, tem que ter um jeito pra lidar com essa encrenca aí. E aí fui lá, comprei roupa, comprei as caixas, comprei a cera. Aí foi aprender. E comecei a mexer, procura YouTube, internet, Google... E você vai, cara. E você erra uma vez, erra outra. E vai embora, cara. Que bacana, E aí virou um hobby. Virou que um bacana. baita de um hobby. Legal, cara. Ano retrasado, que ainda tive um tempo, nós fizemos 75 quilos de mel, cara. Caramba, cara. Purinho. Purinho, cara. E eu falei pra minha mulher, cara, nunca na vida. Eu falei, vou começar a vender isso aí. Que legal, aí eu falei, brinquei com a minha esposa, né? Eu vou largar o serviço, vou vender mel, isso aqui. Não, veja bem, você está construindo. Não é bem assim, né? E depois dessa casa, quantas casas você vai construir ainda? Cara, eu espero não construir mais nenhuma, não, cara.
Eu espero terminar ela, morar, aproveitar, assim, que... Putz, tá sendo uma baita na batalha. Minha esposa que o diga, cara, tá... Nós O dois... pessoal que fala, depois que você constrói a primeira casa, você não quer construir outra, né? A gente tem um ditado assim que uma vez um amigo meu falou assim: a primeira casa a gente constrói pro inimigo, a segunda a gente constrói pro amigo e a terceira a gente constrói pra gente, né? Eu já falei que eu já pulei 2 etapas, eu já tô na minha já. Não cara. quer mais saber. Cara. Ah, Daniel, cara, que legal, cara. Que gostoso bater esse papo com você, cara. Cara. Conhecer a sua história, assim, acho que... Bacana, né? Espero que você se sinta homenageado, tá contando aqui um pouco da sua vida profissional, cara, dessas experiências que você teve, tanto aqui no Brasil, que foi longa, né? A gente fala até de uma maneira resumida, porque, né, quase 2 horas aí falando, cara. Putz. Você entendeu? Falei pra você que ia ser rápido, né? Tava nervoso. Ainda tô nervoso ainda, cara. E a gente tenta resumir ainda para o pessoal ter uma ideia de como foi essa carreira, como foi uma carreira... Tá sendo, né, uma carreira bonita e com certeza ainda tem muitos frutos para dar. E, pô, muito legal estar conversando com você aqui, contando a sua história. Fico muito feliz, espero que você tenha gostado, cara, de trocar essa ideia com a gente. E precisamos ver um cast seu, cara. Uai, porque você acha que é fácil tá do lado de cá, né, cara? Não, cara. Eu não sei, cara, eu acho que é difícil. Cara, outro dia você falou assim, cara, eu trabalhei com Omicron, cara. Eu trabalhei com Omicron, cara. Cara, se você perguntar esses caras aí o que é Omicron, né? Não sabe, né? Então, bicho, é história, cara. Acho que eu não contei aqui, que eu trabalhei algumas fases da Omicron, né? Algumas áreas da Omicron. Onde eu estava? Eu estava na Index. Estava conversando com o pessoal lá e falando como que era o processo, né, de usinagem do Omicron. Cara, quando eu trabalhava, e eu tive a oportunidade de trabalhar com Omicron lá em 93, 94 lá, cara. Cara, era a melhor barra de mandrilhar que a gente... E atingiu o auge em 2000, hein, cara. Em 2000 que tava com meio micron de precisão. Era cara, sensacional. Tinha um concorrente que era da Sanches Bland, se não me engano, na época. Mas não chegava nem perto, cara. Não, foi uma fase legal pra mim. Foi uma experiência, assim, em termos de usinagem absurda. Um baita de um produto preciso, né, cara? E eu virei programador lá, sendo operador. Que bacana, hein? É, por causa do pino inclinado do Omicron. Mas isso aí você tem que deixar pra contar no seu que é, cara. Eu vou ligar lá, falar com o episódio Danilo lá. Cara, agora o Diego tem que estar desse lado de Vamos deixar um cá, especial, cara. O número 100. Número 100? Ô, cara, baita de uma meta, hein, cara? Eu gosto disso aí, hein, cara? Aí a gente faz. Mas você tem que lançar mais episódios, Não, cara. vamos. Estamos começando faz pouco tempo. Porque se contar 100, você tá lançando uma a cada 2 semanas, né? Mais ou menos, 1 semana, 2 semanas, depende. Não, é muito tempo pra fazer o seu. Não, cara, precisamos adiantar eu já tô isso jogando aí, lá. bicho. Cara. Daniel, mas aqui no final do programa tem, né, como a gente tá seguindo a regra aqui, né? O convidado traz um livro pra gente, que para ele, que no caso é o seu caso, para você ter um significado, né? Que depois a gente vai fazer como é que a menina do marketing diz? A gente vai fazer um programa, um quadro, né? Desses livros do podcast, a história por trás desses livros. Então é um outro projeto dentro do podcast, então acho bem legal isso daí, foi uma ideia que a gente teve lá. E também para você poder falar, né? Porque a gente vai incentivar um pouquinho a leitura e por que, né? Que todo mundo, querendo ou não, tem um livro ali especial. E aí mostra pra gente aqui que você trouxe e por quê. Bom, isso aqui é um livro do Stephen Hawking, aqui para você. Foi um cara que marcou assim a minha vida, assim, tanto profissional, pessoal, que esse cara passou uma baita na aprovação, né, cara? Um cara normal como a gente na parte de jovem. Ele teve a doença AELA, né? Que é uma doença ingrata pra caramba. E mesmo com essa doença, foi o gênio que foi, né? Então, primeiro, ele traz uma vida assim bastante, para mim, uma vida bastante pessoal, que às vezes a gente reclama muito, né, cara? Qualquer coisinha a gente tropica, a gente reclama e coisa parecida, né? Ou qualquer adversidade que a gente encontra, a gente fala assim, não é possível, que não sei o quê, né, cara? E esse cara, a vida que esse cara teve, ou essa doença que privou ele de todos os movimentos, tudo, e não foi isso que deixou ele... como é que fala? Não foi isso que deixou ele... incapacitado de fazer alguma coisa. Cara. Isso aí é uma baita de uma experiência, né? Cara, eu vi meus amigos... cara. Meus amigos trouxeram bastante biografia, coisa parecida. Sim. Eu não quis trazer a biografia dele
Porque vai contar muito da parte da doença, vai contar muito da parte... E eu acho que não é esse o intuito. Eu gostei desse livro porque ele traz bastante questionamento a respeito... Traz uma parte da vida dele, mas também traz bastante, às vezes, questionamento do que a gente queria entender ou não. Fantástico. O livro chama Breves Respostas para Grandes Questões. É isso aí, cara. Cara, top. Cara, sai correndo na livraria, Top. porque eu tenho o costume de ler, Top. mas eu não tenho o costume de guardar os livros. Então, a hora que eu termino o livro, eu dou para minha mãe é muito consumidora de livro, e ela vai e passa para frente. É isso, né? Esse é o intuito, né, cara? E aí, eu gosto de guardar, cara. Você gosta de guardar? Nossa, eu tenho um monte, cara. Cara, eu não Um gosto monte. porque às vezes eu tenho um livro lá, eu falei, cara, outra pessoa podia... Então, às vezes eu tenho... Sim. Eu vou viajar assim, eu passo na livraria, eu compro um livro. Eu compro também. Aí, cara, eu leio, debuio aquele livro lá, sem um prazo assim para terminar. Não sou muito fixado, porque às vezes você ou tá cansado, ou não tem o tempo. Mas na hora que eu termino, cara, eu deixo aquele livro guardado. Cara, gostei de... Tô passando na rua, gostei de ser. Tô, cara. Eu marco a data, né, o mês e o ano. Que eu acho legal. E aquele cara tem essa função. E esse aí, cara, eu era um Depois livro... Depois você vai marcar aqui então pra mim. Era um livro que eu tinha lido, cara, mas... Viu, você tem que trazer o livro, cara. Cara, bora correr atrás desse livro, cara. E aí achei hoje. Não, eu acho fantástico. Eu quero fazer assim no fundo de uma mesa os livros pra mim poder... Eu gosto de bacana, olhando, cara. Legal. E minha filha tá no mesmo caminho, graças a Deus. Olha que legal. É um baita de um... Vamos falar assim, ó, é um vício que deve ser... Eu tô lendo agora, chama Outliers. Fora de Outliers. série. Que legal. Cara, é diferente. Bacana, hein, cara? Daniel, é isso, cara. Espero que você legal. tenha gostado. Primeira vez no podcast também? Ah, cara, ainda tô nervoso ainda, cara. Eu espero que você tenha gostado, cara. E agradeço muito de coração. Obrigado pelo livro, obrigado pela sua história. Obrigado por ter compartilhado comigo e com a gente aqui a sua experiência profissional. Tenho certeza que o pessoal aí vai gostar muito. Foi uma delícia aqui estar te ouvindo. Pô, a gente não parou desde a hora que a gente começou. Desandamos, né? Desandamos aqui, cara. Que legal. Eu quero agradecer você. E eu que agradeço, cara, pelo convite. Muito obrigado mesmo, cara. Tô muito elogiado, né? A gente fica elogiado nesse sentido. É de coração. Eu acho assim... Eu, quando eu pensei em fazer esse projeto, então eu gosto de colocar todo mundo no mesmo patamar. Porque, assim, uma das minhas inspirações é o podcast do Joel J. Então lá vai muita gente conhecida já, né? Então eu acho muito legal. E é muito parecido com isso daqui. Agora está um pouquinho mudado, mas se pegar ali a raiz ali, é muito parecida com isso daqui dentro de cada segmento, vamos dizer assim, que é dentro do segmento das pessoas que ele leva lá para conversar. Eu acho fantástico o podcast dele. Eu adoro, legal. Cara, eu adoro. Quem não conheceu o podcast do GeoJ ainda, cara, você vai aprender muito lá. Vou entrar para ver também. Só pessoas sensacionais. E lá tem de tudo. Então tem muita pessoa conhecida pra caramba, ou às vezes pessoa nem tão conhecida dentro do nosso conhecimento, mas que tem histórias bacanas. Então, assim, quando eu comecei a conversar com a ideia, pensar com a ideia, projeto de homenagem para o Fuji, ou vamos aumentar para mais pessoas, então conversando com algumas pessoas, que não é do nosso segmento, assim, conversando com uma ideia de fazer isso, o pessoal fala, chama o presidente da empresa tal, chama o gerente da empresa tal. Claro, essas pessoas também têm uma história bacana para contar, mas eu acho que dentro do nosso segmento CNC, todas as áreas, principalmente na área de usinagem, na área de manutenção, na área de engenharia, na área de vendas, tem histórias tão boas quanto. E a sua é maravilhosa. Que então, isso? assim, eu me sinto honrado de estar aqui conversando com você. Que isso, cara. Se você for... E é sinal que o teu projeto tá dando certo. Uma coisa que eu reparei, acho que no primeiro programa do Fuji e tal, você tem lá a quantidade de seguidor, não sei, você que faz, não sei se você tem acesso a isso, mas eu, por exemplo, como um ouvinte, né, tinha lá... 86 seguidores, 85, uma coisa assim, né? E aí o segundo foi o seu Carlos, né? Sim. Cara, aí já tinha 90. Tá aumentando. Né? Aí tá aumentando. Hoje eu acho que tá 120, tá 30, uma coisa assim. É sinal que o pessoal tá consumindo, é legal, né, cara? Tá começando, é um projeto novo, né? É tudo novo, né? Então é isso, cara. Obrigado mais uma vez. E eu que agradeço mais uma vez, cara. E aproveitando, de coração. Cara, aproveitando já que o Daniel falou, cara, então assim, vai aparecer aqui pra vocês, curtir lá, se inscrever. Bora lá seguiu curtir. até aqui. Tá? As redes sociais da CNC Lab, mais uma vez, sempre está aparecendo aqui durante o programa para vocês. Conhecer um pouquinho do nosso trabalho lá.
né? O CNCcast aqui para você, os cortes, algumas coisas que o Daniel falou que foi muito interessante, que a gente vai estar colocando. E aí tem uma história aqui, cara, para colocar você várias e várias semanas ainda no ar. E é isso, pessoal. O Spotify também, tá? Dá essa força pra gente. É isso. Mais uma vez aqui, agora finalizando com o meu amigo Daniel. Obrigado. Muito feliz, muito honrado e muito gratificado de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Pessoal, é isso. 2024 agora a gente fecha com chave de ouro, tá? Daniel Xavier de Moura. E 2025 a gente vai trazer muitas histórias bacanas para vocês aqui ainda, tá bom? CNCcast na área. Até mais e até o ano que vem. Valeu, cara. Falou.